Eu nunca aceitei ser mãe antes de ser mulher, nunca. Eu não preciso de um cargo alto, eu não quero um cargo alto de novo, eu não quero ser CEO de nada. Desculpa te interromper, não. Porque a gente negocia tudo. E a gente é publicitário, gente. A gente quer vender um trenzinho aqui, quer vender um negocinho sempre ali. negociando. Você tem a capacidade de negociar. Tudo que é diferente é mais legal. Olá, eu sou Mari Cantarelli, diretora de marketing da CNN Brasil. E esse é o Fora do Briefing, podcast para conhecer um pouco mais do lado B das pessoas relevantes do mercado publicitário. Aqui eu vou conversar com quem aprova e desaprova, com quem está por trás das campanhas mais geniais e das melhores estratégias. Então, se você gosta de comunicação, de marketing, de propaganda, vem comigo conhecer o nosso convidado de hoje. Oi, eu sou Ana Leão, eu sou uma mineira que mora no Rio há 21 anos, tenho 55 anos, sou mãe do Bernardo, que tem 26 anos. Eu tenho 30 anos de carreira, mais ou menos, passei muitos anos fazendo pesquisa e depois virei publicitária. Eu me considero publicitária nos últimos 20 e poucos anos. Tenho uma carreira construída nos últimos 20 anos em publicidade e atualmente eu trabalho na melhor plataforma de streaming de áudio, no Spotify. O que define minha carreira são transformações permanentes. O que na vida me fez chegar onde estou atualmente são as pessoas que eu escolhi estar perto de mim enquanto eu estou fazendo essa jornada. Acho que elas foram fundamentais, são poucas e boas, são as melhores. Eu gostaria que o meu papel reconhecido no mercado publicitário fosse de uma mulher que conseguiu fazer tudo que quis fazer enquanto publicitária, enquanto profissional, enquanto mulher, e que ainda vai fazer muita coisa. Então eu gostaria que outras mulheres olhassem para mim e falassem, olha, se ela fez, eu também posso fazer. Que me tira do sério. Ai, burrice. E burrice, não ignorância. Porque ignorância tem conserto, burrice não. O que faz meus olhos brilharem é todas as coisas que eu não sei ainda que eu vou viver. Eu acho que tem um monte de coisa pra eu fazer e pra eu viver que eu não sei. Isso me faz acordar todo dia muito animada. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E hoje eu estou aqui com ela! Ela hoje é Partnership Operations Manager do Spotify. Eu fiz uma introdução, então eu vou ler, com licença. Ela é a Miranda Priestly da propaganda, a mãe do Bernardo, a pisciana mais leonina que você já viu, filha de Iemanjá, progressista, feminista, artista, jornalista, 1,80 m que faz vista. Você não gostou da minha piada, do poema? Eu fiquei até com vergonha. Ela é Ana Leão! Oi, maravilhosa. Oi, já Obrigada por estar aqui comigo. Gente, isso tudo sou eu. Tinha um final seguinte que eu esqueci, que você é a musa do rasga tudo e joga fora. Você lembra disso? Não. Gente, isso aqui vai ser uma loucura, que ela vai ficar contando casos que eu não me lembro. Eu não confirmarei todos. Amor. Eu não confirmarei todos. Não, gente, eu posso começar contando só pra você lembrar desse caos? Ainda bem que eu não falei pro rasga tudo e joga fora, porque você não ia se reconhecer na minha introdução. Não, é o seguinte. Medo. Esse olhar é de medo. Assim, a gente trabalhando na Isobar, você CEO da Isobar na época, a gente tava se preparando pra fazer a concorrência de Netflix. Ficou todo mundo trabalhando, assim, desesperadamente, uma semana, ninguém dormia, tal. Faltava 2 dias pra apresentação, agora chegou a hora da gente mostrar pra Ana. A gente mostrou a campanha. Ela passou, Mari, vai passando, primeiro slide, ok, capa. Segundo slide, ok, o debriefing. Daqui pra cá, gente, caiu tudo. E aí você mandou jogar tudo fora. Não, mas vamos dar contexto para as coisas. Vamos dar contexto para as coisas, senão fica parecendo uma vaca. Não. Dá um contexto. Não, a primeira pergunta é o seguinte. Você acha que se fosse um homem a gente ficaria tão deprimido pelo feedback? Claro que não. Também acho. Claro Eu acho que o feedback, assim, de uma mulher tão objetivo e direto já dói na largada. Dói na largada e faz todo mundo voltar pro cantinho. Principalmente os nossos polegares oponentes, que vão ficar lá sentados pensando como é que essa mulher falou isso. Não, mas tem contexto isso aí que você falou. Que a gente tá falando aí na sua abertura, que eu adorei. Você tá falando, né, quem aprova, quem desaprova. Com aprovações e desaprovações vem grandes poderes. E aí você tem que ter muito cuidado com esses grandes poderes que você tem. Com certeza. Porque eu lembro dessa história, você falou de palavra-chave aí, por exemplo, concorrência é a palavra-chave terror do publicitário. Exatamente. Né? Porque a gente passa a vida em concorrência. Mas também não adianta nada você não mandar rasgar e jogar fora e ficar tentando consertar um negócio que você, com a sua experiência e querendo ganhar, vai agradar todo mundo, vai agradar um monte de gente, mas você não vai ganhar concorrência. Exatamente. Então, rasga e joga fora, ele vai pra vida. Rasga tudo já. Eu lembro que no final eu fiz um PPT de aprendizados e daí eu fui colocando, gente,
O que a gente aprendeu? Você lembra disso? Eu fiz uma reunião com o PPT de aprendizados e aí tinha... Lembro. Mas concorrência ensina, gente. Concorrência ensina muito. É e verdade. Você tem que ganhar. É né? verdade. Então não tem brincadeira. Você tá lá, coloca, como você falou, todo mundo trabalha pra cacete, passa a noite, vira a noite, passa a semana fundado naquilo. Então você não pode ficar brincando, vamos consertar. Porque tem coisa, de novo, como na vida, já que a gente tá falando do outro lado da coisa, vale pra tudo. Tem coisa que não adianta você ficar remendando. Com certeza. Né? A gente fica remendando relação, tentando, pra não desagradar. Não, tem jeito, ou fingindo que gosta, e no final todo mundo perde. Então, com certeza. rasga dali pra frente, joga fora. Joga pega fora. o briefing de novo, vamos de novo. A gente foi super bem na concorrência, mas a gente não ganhou. Eu lembro que essa a gente não ganhou. Bem, a gente foi super bem. O Thiago Lopes Foi. depois chamou a gente, falou, não, vocês Thiago, foram super aliás, bem. estou te esperando aqui no meu podcast Maravilhoso. depois que eu falo. Ele fala com ele até hoje, querido. Então. Mas depois deu um feedback super positivo, Sim. que a gente ficou assim, meio finalista. É verdade. Quase ganhou. Né? É verdade, é verdade. Quase é verdade. ganhou. Agora, aqui, eu vou começar já com o nosso tá. primeiro quadro, que é: esse podcast não poderia ser um e-mail. Então, eu queria que você contasse primeiro, né? Você passou aí os seus últimos anos trabalhando arduamente como CEO da Dentsu, Isobar, enfim, do grupo. E depois você fez uma mudança na sua carreira. Foi. Então, eu queria que você contasse um pouco do que você tá fazendo agora no Spotify, como é que tá sendo a sua experiência. E eu soube que você também fez um sabático aí entre empregos. Então, eu queria que você contasse um pouco de como é que você tá agora, o que você tá fazendo. Conto. Depois de determinada idade, não é nem sobre idade, depois de determinado tempo de mercado, você começa a contar a história de trás pra frente, né? Porque senão demora muito. Então não vai muito lá atrás, não. Na verdade, eu não era CEO da Dentsu, da Isobar, e isso já é um pouco parte da história, né? Porque é difícil dar encargo de CEO pra mulher, né? O povo não gosta. Ai, vamos falar sobre isso? Não gosta, né? Vamos falar mulher sobre com isso, C-level, muito, não é vamos. muito legal, né? Quero falar sobre isso. A gente vai abrir essa tab e fechar. Depois a gente volta, já né? anota aqui. Anota aí. Então, ó, aquela pessoa que começa a esquecer a pergunta. Gente, se chama menopausa. Vamos falar sobre isso também, eu juro. Tá na pauta. Tá na pauta. Menopausa, tá na pauta. Você tem, como é que chama isso? Climatério. Head fog. Você começa a falar, você tá na pergunta. Qual que foi a sua pergunta mesmo, gata? Não, eu queria que você contasse a sua transição dos anos que você trabalhou muito tempo em agência. Então tá, vou te contar. Vai. Então assim, de trás pra frente, eu tenho 55 anos hoje, aliás, é uma coisa que também anota aí pra gente falar, as mulheres têm que começar a falar a idade delas, porque a gente tá ficando sem referência de mulheres mais velhas. Sim, eu tenho 55 totalmente. anos com muito orgulho. Mas, então contei isso só pra já dar um tom, mas eu tenho 35 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar lá nos meus 20 anos. Então, eu já te contei um pouco disso lá atrás, eu sou jornalista de formação, comecei a trabalhar com pesquisa, trabalhei 7 anos com pesquisa de mercado e depois que eu entrei na publicidade, já com, acho que uns quase 30 anos, não, 28 anos eu entrei na publicidade. E eu fiquei aí 25 anos em publicidade, né? Que é meio, eu acho que já foi mais legal, para ser muito honesta. Eu passei muitos anos em que eu aprendi muito, fiz muitas coisas, como entrei com planejamento, depois virei pessoa de negócios, depois cheguei até a direção geral, né? A Managing Director dessas empresas todas que você falou. Então é uma carreira que não tem... Teve uma parada, eu acho que eu nunca te contei isso, quando eu trabalhei 12 anos na Macan, um dos lugares que eu mais amei trabalhar e que eu fui muito feliz, minha carreira de publicitária mesmo, fora de Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, né, gente? Sotaque aqui. A gente ama Belo Horizonte, te ama, vai ter uns trem, uns uai no meio, umas palavras emendadas, a gente mas ama. vai ter. Então, quando eu mudei pro Rio, eu moro no Rio há 21 anos, então eu mudei pro Rio para trabalhar na Macan. Tá. E aí eu fiquei 12 anos na Macan, o último ano foi na Momento, que era empresa de eventos. Nessa época eu comecei a ficar muito aburrecida, porque estava muitos anos... Lembra, né? Que há, sei lá, 15 anos atrás, estava começando o digital, né? O digital tá sempre começando, né? Porque quando ele... eu quero falar sobre isso. Anotei. E aí o digital ainda estava muito devagar, né? O mundo evoluindo e eu trabalhava com... Pode falar o nome disso? Pode. Marca? Eu trabalhei para a TIM durante 11 anos, né? Quando a TIM começou no Brasil, lá em Minas Gerais. Depois, quando virou nacional, eu fui pro Rio para trabalhar para a TIM. Então, quem trabalhou com telefonia nesse período, eu penso que eu tenho muita sorte, porque a gente trabalhou de dentro vendo a sociedade se transformar, né? As pessoas se transformarem com o celular, a comunicação e mobilidade, depois a conexão e mobilidade. No dia que a internet foi pro celular, acabou, né? Nossa vida virou outra e a gente tá onde tá, com todas as belezas e não belezas da história. Sim. Nesse meio do caminho, que era onde eu ia chegar, quando eu tava com 42 anos,
e já quase 12 na Macan, eu tive meu primeiro burnout, que na época chamava piti, né? Porque eu não tinha burnout. É piti, deu um piti. Saúde mental não era uma pauta, ninguém falava sobre isso. Não, era super nome, né? E eu exato. tinha era a Foi maior falta conta falta de apanhar. Não, porque não deu conta. Não deu conta, ainda mais mulher, falhou, imagina. E aí eu tive realmente, hoje eu entendo que era um burnout. Realmente era um burnout que não era só pelo volume e pelo jeito, né? Que era do mercado, não era uma responsabilidade, um jeito da Macan. Era o mercado, era assim, né? Ainda é, né? Sim. E aí eu tive um esgotamento total, esgotamento também de achar tudo muito chato, né? Porque eu acho que faz parte da personalidade de quem trabalha na indústria criativa de um modo geral, se aborrecer fácil com as coisas que não mudam, né? Ao contrário do mundo que não quer que nada mude, né? Ai, que chato, né? Ai, que chato, não tá evoluindo e tal. E aí eu parei de trabalhar durante quase um ano também, lá atrás, com 42 anos. Aí nessa época, eu acho importante falar disso, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é que a gente tem a percepção de que carreira é uma coisa sempre ascendente. Não é. Não tem que ser. A vida não é um morro acima. Tem um monte de ladeira abaixo, você cata cavaco, você cai. E tem que ser assim, porque eu acho que senão ou você vive exausto de subir, ou você vive numa planície de marasmo, né? Uma geografia. E acho que também ter uma expectativa, colocar em perspectiva que é possível também você ter esses baixos e que isso faz parte da vida e tá tudo bem. E na minha opinião, faz parte de evoluir. De evoluir também, né? Você não evolui só subindo, né? A evolução, ela tem tropeços. Então, por isso que eu tô contando essa parte também, que isso aconteceu lá atrás antes comigo, né? De eu querer dar uma parada e questionar o que eu tava fazendo. Então, nessa época, eu queria fazer coisas que deixassem as pessoas felizes. Porque eu achava muito pouco, me contentava muito pouco imaginar que a gente passava pela mão da gente tanto dinheiro, tanta coisa que a gente podia fazer legal, tantas causas naquela época, e a gente fazia umas coisas muito bacanas, né? Falando um pouquinho de publicidade. Na época, na Macan e na TIM, a gente fez uma primeira propaganda do Dia dos Namorados, que era com o Rodrigo Hilbert já e a Fernanda Lima, em que a gente mandava desligar o celular. Gente, imagina uma campanha dessa hoje em dia, ia virar um assunto do tipo, né? Enlouquecer, e a gente fez, que não... e o cliente topou na época, era o Mário Cohen que cuidava dessa parte, acho que o Mário Cohen foi uma escola também, um cara de branding, um pensamento muito visionário. Então, aí em determinado momento, já mudei de assunto, né? Aí em determinado... Você mudou, mas eu quero saber como é que tem sido a sua vida. Bom, vamos chegar na minha vida. Vou chegar aqui. Vou chegar aqui. Passar rápido. Mas pode contar. Aí nessa época, eu queria... Mas voltando pra essa coisa da causa, que faz muito parte da minha vida, eu queria fazer alguma coisa que fizesse sentido, né? Faz sentido a gente fazer uma propaganda de telefone celular que manda desligar o celular e curtir seu amor naquele dia. Era isso que eu queria mais, mas era muito difícil fazer. Aí eu fui trabalhar com eventos, achando que trabalhar com eventos era fazer gente feliz. Era fazer as pessoas felizes e você morre, né? Era basicamente isso. Mas fiquei lá um tempo, aí eu dei uma parada. Quando eu voltei... Evento tem uma coisa, só um comentário sobre o que você tá falando de evento. Evento tem um negócio que é o seguinte, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas depois que eu me aproximei mais, né, da área de eventos, fui entendendo um pouco mais... Cara, eventos é o seguinte, você faz um evento e aí você pensa que assim, se alguma coisa der muito errado aqui, eu posso, né, esse palco pode cair em cima de 10 pessoas e essas pessoas... Exato, você matou a pessoa que tava sendo feliz ali na hora. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque eu acho que quem tá no dia a dia de evento... Fica tão tenso, eu tô falando por causa disso, porque também é uma responsabilidade muito grande. Se pegar fogo ali naquele... Como é que essas... Né? O evento assim, é ao vivo, né, gente? Falando de televisão, evento é ao vivo, né? Graças a Deus aqui não é ao vivo, obrigada, editor. Graças a Deus um beijo pro meu editor. Parabéns em oração pra esse editor, pra tomar trabalho. Mas, então, e aí eu achava que era isso. E realmente é muito legal trabalhar com eventos. Eu amei trabalhar com eventos, mas é uma energia infinita, né? Eu falei, não é isso. Aí fiquei parado um ano, voltei. Aí já voltei para o mundo da publicidade digital, que foi montar uma operação para a L'Oréal, lá no Rio, que era só da parte de social. Na época eu tinha acabado de abrir Instagram, tinha Facebook, era muito isso. Bom, aí voltei para publicidade. No final desses quase 7 anos, eu tive outro burnout. Esse burnout veio junto com uma coisa chamada menopausa, e que eu não percebi. Eu sei que eu fui demitida da Dentsu, e ok, beleza, acontece também, é importante a gente falar sobre isso, e resolvi ficar um ano sem trabalhar. Nesse um ano, eu passei 6 meses desintoxicando,
para tentar entender. Aí fui fazer uma pós-graduação, eu tava falando de como é que você usa a sua cabeça, né? Fui fazer uma pós, fui ficar em casa, fazer com cerâmica 3 horas da tarde, super delícia. Maravilhosa. 2 horas, tipo ghost lá, delicioso, uma delícia. Eu fui fazer várias coisas que eu não tinha tempo de fazer, e aí comecei a querer voltar. E aí eu não queria... Comecei a fazer algumas entrevistas, falei, cara, eu quero uma coisa diferente, eu não quero voltar pra agência, né? Eu tô no último sprint profissional da minha vida, né? Então eu quero outras coisas. E é legal essa história, porque é uma história de como você se coloca profissionalmente de novo no mercado com uma outra narrativa. E eu tinha lá no meu LinkedIn, né, lá no meu currículo, eu tinha sido até Managing Director, né, presidente de empresa, parará, então aparecia lá só esses cargos muito altos. Então eu falei, cara, eu não preciso de um cargo alto, eu não quero um cargo alto de novo, eu não quero ser CEO de nada, eu não quero ser head de nada, eu quero fazer um trabalho que seja diferente, um trabalho que faça sentido. E é óbvio, né, que eu, mais milhões de pessoas amamos o Spotify, e eu comecei a olhar nas plataformas, né? Mas as plataformas estavam todas também num período de muito layout. Layout é ótimo, né? Layoff, muito layout. Muito layoff, por conta do momento de mercado, mas tinha uma vaga no Spotify, que era essa, de Partnerships Operation Manager. E era uma coisa que eu li a descrição, eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Certo. Agora, você pode imaginar, quando eu entrava nessas entrevistas, foram poucas, a pessoa via meu currículo, eles nem me Claro, chamavam, claro. né? Pô, o que essa mulher tá fazendo aqui, né? Eu imagino. Com esse currículo, nem chamavam. E aí, nesse caso do Spotify, o Spotify funciona muito por referral, né? Que é a indicação. Sim. E eu tenho uma pessoa que eu amo, que trabalhou comigo, a Ana Turra, lá dentro. Eu liguei pra Ana, falei, Ana, tem uma vaga no Spotify que eu quero muito. Me faz o referral. E ela, nossa, lógico. E aí, a entrevista já foi uma entrevista muito incrível, né? Foi uma entrevista feita por uma pessoa do RH lá nos Estados Unidos. Uhum. E na hora que ele já começou a falar comigo, eu falei, já sei que você quer saber, né? Porque que uma pessoa com um currículo como o meu quer essa vaga. Eu falei, olha, eu acho que é uma sorte para nós dois. Porque eu tô num momento da minha vida que eu quero fazer coisas que eu quero, que fazem sentido para mim, trabalhar em empresas que eu admiro. E não tô me importando nesse momento com cargo, com salários altíssimos. Não quero isso. Isso eu já tive. Né? Então eu já tive lá, eu quero outra coisa, então vai ser muita sorte de vocês, se vocês me contratarem, porque eu tenho certeza que eu tenho qualificação para fazer esse trabalho que está escrito aqui, e muita sorte minha se vocês me quiserem, porque eu quero fazer exatamente isso. E foi o único RH de todas as entrevistas que eu fiz nesse período que me ouviram. Olha. E ele falou, cara, adorei essa história, vamos muito passar pra bom. frente. E aí eu fiz mais 2 ou 3 entrevistas, né, com as pessoas que são meus chefes atualmente, e foi muito maravilhoso, porque os meus 2 chefes diretos estavam os 2, o Spotify tem licença maternidade e paternidade, né? Maravilhoso. Então a minha chefe direta estava de licença maternidade e o meu chefe também. Então eu comecei a trabalhar sem chefe. Maravilhoso. Eu achei isso muito incrível. Primeiro, porque ainda... Não é mais uma startup há muito tempo, né? Mas é uma empresa nativa digital, uma empresa de tecnologia, né? Que tem esse pensamento. Em todas as entrevistas teve essa história, ele pediu para eu contar essa história. Uhum. E eles me contrataram, eu não acreditei. Eles me contrataram. Como assim me contrataram? Maravilhoso. E tem sido uma experiência muito delícia, porque eu tava comentando com você, né? O Spotify tem um jeito dos Spotify. Eu não conheci ninguém, não tô puxando o saco de ninguém, eu não conheci ninguém que não seja absolutamente legal no lugar. São pessoas Sim. que eles conseguem agregar pessoas que são muito parecidas no jeito. Todo mundo, como eu contei lá no início, todo mundo tem 35 anos e ninguém tá nem aí se eu tenho 55. Ninguém precisa saber o que eu já fiz, se eu já fui presidente, se não fui. Ninguém tá interessado nisso. Todo mundo tá interessado no que você tá fazendo ali agora naquele grupo. E eu acho que tem sido fascinante, não só a experiência por ser no Spotify, mas por esta história que eu tô contando, da maneira como eu entrei, da maneira como apareceu um trabalho, que é um trabalho muito diferente de tudo que eu já fiz, mas que eu sou capaz de fazer, né? Porque a gente fica achando que, ai meu Deus, agora eu sou presidente, vou ter que ser presidente para sempre. Não, você não precisa ser presidente para sempre. Se quiser me chamar de presidente, pode, mas você não precisa ser presidente para sempre. Não precisa. Eu tô adorando essas autorizações. Parece que você tá se dando uma série de autorizações para sentir coisas. Isso é muito libertador, né? Eu me autorizo a errar, eu me autorizo a estar num cargo que não corresponde ao que necessariamente o estágio onde eu parei, quando eu resolvi parar. Eu quis parar. Eu me autorizo a falar a minha idade. Eu me autorizo a dizer que eu fui demitido. Isso é importante. É isso. E eu acho que isso torna muito mais um profissional
admirável, às vezes, do que currículo. E eu acho que isso é muito a proposta do que a gente quer ouvir no podcast, que é esse lado pessoal, profissional que a gente conversou. E eu acho... Olha quanta coisa rica sai numa conversa onde a gente... Agora, observe, desculpa te interromper. Não, mas é assim. A pessoa pede desculpa te interromper. Mas é assim, Desculpa te interromper, não. Não acabei de falar, espera. Tá desculpada. Tá bom, obrigada. Mas isso tudo tem a base de uma coisa que eu nunca negociei, que é honestidade. É verdade. Sim. Sabe aquela coisa, parece meio Bíblia, né? Verdade liberta, sei lá. E alguém pode olhar pra você e falar, nossa, foi... Não tô nem aí se a pessoa acha ruim que eu fui demitida ou não fui, acha que eu sou mais ou menos, porque... Exatamente. Né? Mas eu acho que a base que você falou, que eu achei muito isso bonito, libertador. Obrigada por ter falado isso, eu acho que assim, é essa verdade que te liberta. Essa honestidade com você mesmo, assim, é não negociar. Porque a gente negocia tudo. E a gente é publicitário, gente. A gente quer vender um trenzinho aqui, quer vender um negocinho sempre ali. negociando. Você tem a capacidade de negociar. Sim. Só que tem hora que você começa a negociar coisas horríveis com você mesmo. Chegou num lugar lá atrás no burnout que eu me odiava. Eu chorava 3 horas por dia. Isso não é um lugar pra você ser feliz, né? Então, eu acho que essa verdade vai te tirar de perto de você as pessoas que não têm que estar perto de você mesmo. Quem não gosta de você não tem que estar perto de você. Então, vai viver sua vida. E atrai as pessoas que de fato têm a ver com o que você é e vão aceitar você do jeito que você é, né? Eu acho que eu tive muita sorte também nessa época que a gente trabalhava junto, porque realmente eu via quem é que estava comigo, eu via quem é que se relacionava comigo, mesmo que não concordasse comigo, mesmo que brigasse comigo, não tinha problema isso, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Maravilhoso. Você falou que você entrou no mundo do digital. Você acha que alguém conseguiu fazer transformação digital, que é a palavra, o termo da moda? Quem fez transformação digital? Em que se transformaram os transformadores digitais? Ai, vamos lá. Alguém fez transformação digital? Eu acho que a transformação digital foi uma utopia importante. Eu acredito muito em utopias. Eu aprendi isso tem pouco tempo, que as utopias são as bases das grandes revoluções da humanidade. Tá. Aí já dei uma levantada na transformação digital, né? Eu acho que a gente gastou muito tempo em tentativas de transformação digital, e eu acho que transformação digital é um projeto de longo prazo, né? Você vai fazer transformação digital num ecossistema grande como uma companhia, né? Como uma empresa multinacional, ela passa por tantas áreas, ela é tão estrutural, né? Que não adianta, não é fazer a transformação da sua comunicação digital. É você conseguir fazer as pessoas entenderem como performar numa sociedade, num ambiente hoje que são totalmente dependentes e regidos pelas, não é nem pelas traquitanas, mas pelo modo de pensamento digital. Pelo pensamento digital, é um jeito por outras de operar, plataformas, né? por outro jeito de você se conectar com as pessoas. Então eu acho que é uma utopia importante, mas como toda utopia, ela é um projeto de longo prazo. Virou uma buzzword de alguma forma, não virou? Virou uma buzzword, todo mundo fala sobre ela, fala muitas vezes sem pensamento e sem propriedade, mas na prática eu acho que ela é um conceito ainda importante, porque eu acho que a gente é cruel às vezes quando tenta parar uma coisa que chama transformação. Transformação é gerúndio, né? Sim. Você transforma e vai transformar de novo. E o digital, eu acho que a crueldade da transformação digital, que toda vez que muda, na hora que você chegou onde você planejou chegar, já mudou de novo. Sim. Então, é uma coisa muito always on. E aí, como é que você fala se um projeto de transformação digital funcionou ou não funcionou? Então, aí você tem que ser muito boa de projeto e não de transformação digital. Porque você desenha a milestone de projeto. Com certeza. Né, e falar, tá bom, eu queria que o RH da empresa já tivesse com o pensamento digital para contratar pessoas que são nativas digitais. Beleza, esse é o projeto? Terminou? Conseguiu o resultado? Né, a gente sempre trabalhou muito com isso. Qual é o KPI? Né, quais são Você é avaliado a partir do quê, né? Qual a sua meta? Qual é o seu milestone? Onde é que você pretende chegar com isso? Aí você consegue falar que um projeto de transformação digital deu certo ou errado. Sim. Mas tudo que é digital também é experimentação, é teste e acerto, é mudança permanente. Então, por isso que eu acho que o mundo digital é incrível. Sim. Para quem gosta de transformações, de ambientes mutáveis, para quem está aberto. Porque nesses ambientes, você lembra de eu falando isso, a gente não pode nadar o tempo todo. Tem hora que você tem que só boiar. Exatamente. Né? Porque se você ficar nadando o tempo todo em ambiente de transformação, tem hora que você nada e não sai do lugar. Exatamente. Então tem hora de boiar. Aí você boia um tiquinho, aí aquilo te leva para outro lugar, né? Daqui eu consigo nadar para algum lugar. Mas é um mar aberto, né? A transformação digital é um mar aberto. Então é isso que eu acho da transformação digital. Aí você entrou nesse universo por L'Oréal, ainda no Rio, na Amplify. Na Amplify. E aí eu nunca mais saí, né? Depois eu vim para São Paulo
para o grupo Dentsu, né? Certo. Que era Dan, né? Dentsu Ages Network, para montar uma operação digital para a Chevrolet, que foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz. E a quantidade e nessas épocas, do ponto de vista aí, eu vou sempre tentar virar, porque você me provocou desse jeito, virar pro lado B. A gente fala de profissão, mas fala do lado B da história, que é o lado da pessoa, né? Que fez isso, não do título que fez aquilo. Não é na campanha necessariamente, ou do job que você colocou, mas... E por exemplo, essa operação da L'Oréal e da GM foram tão maravilhosas, porque na L'Oréal eu aprendi isso. Eu tinha que contratar pessoas que eu não tinha ideia do que elas faziam. Então, eu lembro que eles me deram um PNL, né? Me deram um PNL e uma lista de pessoas, desta vez, para contratar, não para demitir. E aí, tinha o cara que era o PMO. Eu falei, gente, que carto é PMO, né? Eu não sei o que é PMO. E me deram um monte de gente para entrevistar. E eu lembro que, para mim, a sorte era um menino de BH. O Fabiano, beijo, Fabiano Souza. Que até hoje ele me agradece que eu ensinei para ele que era fúcsia. É a cor? Esta mulher me ensinou que era fúcsia, transformou a minha vida. Eu falei, porra, fúcsia. Bom, aí eu sentei pra entrevistar o Fabiano e falei, cara, muito prazer, você é sua chefe, eu não tenho ideia do que você vai fazer, mas me falaram que você sabe o que você tem que fazer. E aí, só desse exemplo do Fabiano, porque aí eu contratei uma equipe de 28 pessoas que eu não tinha ideia do que aquelas pessoas faziam. Porque eram pessoas que eram totalmente do ambiente digital que eu não dominava. E isso me deu uma liberdade. Porque você aprende e fala, cara, eu vou ser a chefe desse povo todo, minha responsabilidade é fazer isso funcionar, então minha responsabilidade é contratar pessoas que sabem muito mais do que eu. Então você começa a inverter a lógica que você aprende desde sempre do que é liderar, né? Liderar é você saber ensinar. Não, liderar não é sobre ensinar ninguém. Hoje em dia, no ambiente digital, você contrata pessoas que sabem muito mais. Eu só trabalho com gente que sabe muito mais do que eu, né? Sim. Então, dando um fast forward, indo pro Spotify, a idade, né? Também um corte de idade. Eu acho que essa semana eu vi um vídeo da Iris Apfel, sabe? A Iris Apfel é minha musa, assim. Ela morreu esse ano com 102 anos dela e ela tava rebolando até o chão no aniversário de 102 anos dela. E ela fala que ela era, naquele momento que ela estava viva, a adolescente mais velha existente no mundo. Maravilhoso, porque a cabeça... A adolescente mais velha que existe no mundo. Muito bom. Trabalhar com digital te faz contratar pessoas muito mais jovens. E você ganha muitos anos de vida aprendendo com pessoas que são muito mais novas que você. E esse conceito de senioridade hoje totalmente subverteu. Eu falava muito sobre isso também, né? Quem entende mais de game? Eu, que tenho 55, ou meu filho que tem 26 e que jogou a vida inteira? Ele é muito mais sênior do que eu. Com certeza. Né? Então, esses conceitos todos subvertem, esses conceitos todos se transformaram e mudaram totalmente. E você se alimenta. Eu, particularmente, me alimento desse ambiente. No Spotify, a idade média das pessoas no Spotify é 35 anos. E eu não me sinto nem um pouco mais velha do que eles, e ninguém nunca perguntou a minha idade, né? Não interessa muito, Sim. Né? Então, a gente tá falando de digital, né? Desse ambiente digital. Então, acho que... Não, e a gente tava contando como é que você chegou até o Spotify. Agora eu vou pegar um gancho do que você disse sobre liderança, que eu lembrei da história do Que Líder, que é muito... Gente, eu não lembro de nada do que eu falo. Primeiro eu queria te dar os parabéns, porque é muito difícil a gente escutar testemunhos como esse em relação ao que é liderar e ser líder. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com as mulheres terem pouco espaço como líderes, e aí é por isso que é tão encantador quando a gente vê uma mulher falando, é tão inspirador, né? Eu troco muito com a minha equipe sobre isso também aqui. Então a gente, como executivas que trabalham aí no mercado, a gente no caso de comunicação, mas eu acho que isso aí é um problema transversal de todos os segmentos. Então dá até uma calma no coração que você fala, tem referência ainda, porque isso é uma coisa que falta. A gente tava falando um pouco sobre isso, né? Não temos referências de mulheres em liderança, mulheres mais velhas, mulheres que estão no auge das suas carreiras, como você, numa idade já como você, que não é começando agora, né, que tem filho, que já passou por um monte de história, que já teve 2 burnouts e foi, né, descansar um pouco a cabeça, mas que tem um discurso de liderança completamente pautado em como é que eu inspiro as pessoas, como é que eu não preciso ensinar ninguém, não é sobre você ter o conhecimento técnico de pilotar. De jeito nenhum. Então, e aí, essa história ela é muito boa, eu quero colocar pelo seguinte, porque essa menina que fez um título, ela fez um texto cujo
cujo o título era Que Líder. Eu não lembrava do número. E você nunca liderou ela, porque você demitiu ela no primeiro dia que você começou. Gente, a gente tá rindo. Foi muito triste e traumático. Foi triste, traumático. A gente ri porque é uma defesa. Como é que chama? Esqueci como é que chama isso. Comédia de gatilho. É tragicômico. Você vai tocar a música. Eu vou tocar mas e aí explica depois... a música. Essa música é o seguinte: tem a planilha dos publicitários que todo mundo conhece. Eu quero falar sobre a planilha das agências. Tem a planilha Você das agências. brilha até hoje na planilha das até agências? Hoje, gente, o povo não me esquece. Vamos falar sobre isso. Põe na aba aqui embaixo. Põe na aba. Não, mas conta a história da música primeiro. A música. Conta a história, você e eu vou tocar. A história da música, primeiro, contexto, vamos lá. Vamos contar a história. Ela vai tocar, primeiro ela vai tocar uma música que foi feita no contexto da tal da planilha dos publicitários. Que pegaram aquele chat LGBTQIA, eu falo chat LGBTQIA+. O chat da inteligência artificial e fazem música, né, de qualquer coisa. Mas antes do de todo mundo rir muito da música, que é muito boa, o que aconteceu? Quando eu assumi, eu virei Managing Director da Isobar, isso foi em 2019, eu tava muito animada, muito feliz, né, tava querendo, né, eu tinha uma ambição, né, de liderar uma operação, tava lá no meu, esqueci como é que chama o trem lá que você faz, falando como é que é esse planejamento de carreira. Plano de carreira. Uhum. E aí tava lá, eu quero liderar uma operação, eu queria muito aquilo, né, aí apareceu aquilo que eu queria muito. E aí eu tava muito animada. Cuidado com o que você quer muito, né? Como é que é a história? Cuidado com o que você quer muito. Você vai conseguir. E aí depois vai ser uma merda. Aí acontece o que aconteceu comigo, gente. Eu vim aqui, eu sou o Grinch da publicidade. Eu sou o Grinch da menopausa. Eu não tenho notícias boas pra te dar. Mas estamos aí, podemos ganhar o presente comemorar este Natal. Mas, e aí, eu tava muito animada. E no segundo, terceiro dia, sei lá, e me anunciaram, todo mundo, que legal, era aquela mulher que ficava lá embaixo com a operação de GM e tal, o pessoal... Beleza, eu fui lá assumir. Aí lá pelo terceiro dia me chamam numa reunião, tinha uma consultoria na época na empresa, e aí eu sentava lá, me deram uma lista com o nome de 30, não era 30, era 31. Pegou tanto pra mim que eu lembro que era 31, né? 32, 31. 31 pessoas que eu tinha que demitir no meu terceiro dia de trabalho. Falei, gente, mas como assim? Quem são as pessoas que fazem, né? O que vai acontecer? O cliente fala com elas, não fala com elas? O que vai acontecer quando eu demite 31 pessoas? Aí eu vou contar essa parte chata, falar, explicar. Tá bom, mas como é que demite 31 pessoas? Né? Você fica 3 dias lá, chamando a fila, né, de demissão, todo mundo sabe que vai ser demitido. Falei, cara, não tem outro jeito de fazer isso, né? Você tem que fazer só tem um jeito, o mais humano possível, que é colocar todo mundo na sala e demitir todo mundo ao mesmo tempo. E foi o que eu fiz. E falando a verdade? E falando a verdade, porque aí eu coloquei as 31 pessoas dentro da sala, mas depois eu fiquei sabendo dos bastidores que foram muito piores, que depois eu fiquei sabendo que várias das pessoas acharam que eu tinha ido parar naquela sala porque elas eram especiais, porque... Ai, que dó! A gente tá rindo nervoso. Mas as pessoas acharam que... Ai, que dó! Aí, na hora que eu entrei, eu falei, gente, olha, vocês estão aqui, eu não conheço vocês, tem 3 dias que eu assumi essa empresa, eu não sei quem vocês são, eu não sei o que vocês fazem aqui, com certeza vocês têm um trabalho que é importante, mas infelizmente vocês estão numa lista de cortes que eu preciso fazer. E é claro que isso assim, gente, minha pressão já tinha caído, subido, eu queria ter bebido uma pinga antes, não tem nada que te prepara, não tem lá no curso de Manage Direct CEO, nenhum capítulo que fala sobre isso. E aí, não tem o curso, aliás. Não tem nenhum curso. E aí eu fui sincera com elas, elas ficaram chocadíssimas, foi horrível, foi horroroso. Mas essa uma menina, o que aconteceu foi, ela ficou maravilhada com a sua postura. Gente. E essa é a prova disso que você tá falando, então conectando de por que eu lembrei dessa história, porque assim, liderar não é sobre você, quer dizer, o que a menina aprendeu ali, ela fez um texto, a história a menina fez um texto maravilhoso no LinkedIn, e aí ela falou, cara, eu fui demitida pela nova presidente da agência. Mas eu vou contar aquele bastidor, depois eu contei pra vocês, que foi o mais surreal ainda. Que eu já te contei essa história. Que passou um tempo, fui num bar com a galera do cliente e das equipes que estavam lá, e tava bebendo num bar na Vila Madalena, né, onde ficava a agência, e tava com alguns amigos, né, que eram da Macan, que atendia também a GM, eu tenho vários amigos lá, e eu tava meio que desabafando, falei, gente, vou falar merda, né? Uma merda. Pode falar, não tem problema, gente. Tive que demitir várias pessoas. Tô contando a história. Na hora que eu acabei de contar a história, a Carol, que é essa menina, falou, Ana, eu fui uma das que você demitiu. Aí meu choque abriu, né? Eu falei, meu Deus, cara, vem cá, me dá um abraço, desculpa. E ela falou, não, muito legal ter ouvido você falar isso, inclusive porque, eu falei enrolado, que eu falei rápido. Porque eu escrevi um texto sobre esse dia.
Porque foi um dia que eu fiquei muito chocada, que você me demitiu, e na hora que você acabou de me demitir, eu continuei amando você. E aí eu falei, como assim? Ela falou, não, eu queria que você lesse. Eu falei, não quero ler o texto. Publique o texto, né? Ela falou, não vou colocar seu nome, né? Ela falou, não, beleza, depois se eu achar bacana, eu reposto. E aí ela escreveu este texto, que este ano... E aí o pessoal ressuscitou o texto de 2019 e fez uma música maravilhosa, que depois alguém faz alguma coisa na edição pra colocar. E ela que me mandou, gente, a Mariana Cantarelli foi a única pessoa que teve coragem de me mandar. Não, gente, estava rodando em vários grupos. E ninguém tinha coragem de que eu vi, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não conhecem a Ana, ela vai morrer com isso aqui, mas passou mal, é muito bom. A nova presidente me demitiu e ela foi incrível. Foi em uma segunda-feira, chegamos e o clima barata voa já estava instalado. Não. Ficou sabendo 7 pessoas. Aí eu parei. Mas gente, assim, não vale a pena ouvir depois, tem que ouvir depois, é muito engraçado. Aí ela me mandou isso agora. Foi esse ano, foi esse ano passado? Foi esse ano, eu acho, foi esse ano. Eu passei mal de rir, falei, gente, mas o texto é maravilhoso. 5 anos depois. E ela foi maravilhosa. E 5 anos depois, a gente tá falando da planilha, brilhando, né? ainda Brilhando ainda na planilha. E é só porque esse é um capítulo importante, que é um negócio muito falado no meio publicitário, eu não acho a planilha, eu não ignoro a planilha e nunca ignorei a planilha. Eu acho ela horrorosa. Eu acho ela uma planilha em que as pessoas... Toda coisa que é anônima dá uma liberdade, né? É o mesmo efeito que a gente tem hoje na internet, de redes sociais, né? Exatamente. Pode falar do Twitter? Pode. Vamos fazer um minuto de silêncio? Pode falar. Mas é a mesma coisa. As pessoas ficam irresponsáveis, né? Exatamente. Quando elas não têm nome. Porque perde o filtro totalmente. E machuca, tá? Desde a primeira vez que eu apareci. Quando apareceu a planilha, eu já fui uma estrela da planilha. Certo. Não é que não machuca, tá, gente? Tô falando pra quem tá assistindo, machuca. Vocês falarem da maneira como vocês falam, atacando as pessoas pessoalmente, assim, né? Atacando a pessoa, o ser humano que tá ali. Da maneira tão grotesca como é feito com muita frequência, aquilo ali machuca as pessoas. Eu acho que é importante não ignorar a planilha. Ela tem um efeito, ela é um termômetro. Ela é um termômetro no anonimato. Todo termômetro no anonimato, ele perde um pouco do seu valor. Mas eu nunca ignorei a planilha. Eu ouvi coisas e aprendi coisas dela. Mas ela é um termômetro mais ou menos, porque também é um termômetro que só acusa a febre, porque ninguém fala assim, nossa, tá tudo bem aqui. Você não sabe daqui que termômetro foi enfiado pra medir. Não, porque olha só, nunca vi ninguém dar um feedback positivo naquela... Nunca tem. É uma avaliação irresponsável, mas é um termômetro, não é só da sua atuação, é um termômetro de como tá o mercado, né? Exato. Assim, de como é que as pessoas estão agindo, de como é... E tanto que eu acho que ele foi perdendo a força um pouco, ainda tem muito engajamento e tal, mas hoje é mais do mesmo, assim, as pessoas não conseguem colaborar, porque elas deveriam aproveitar aquele espaço anônimo pra colaborar para as coisas melhorarem, não pra detonar. Mas você acha que as coisas melhoraram ou só as pessoas cansaram? Claro que não. Não, né? Claro que não. Agora, Ana, me fala, tem alguma coisa que você viu desse mundo do digital, alguma campanha, algum trabalho assim que te chamou a atenção? Você acha que a gente entrou num certo platô assim, meio que todo mundo aprendeu? Cara, eu tenho um pouco, às vezes, essa sensação. Parece que todo mundo aprendeu. Eu lembro quando a gente fez... Bom, você falava muito do Lego, né? Você lembra do Lego Strategy? Que nada mais era do que... Felipe Volpintesta. Nada mais era do que a estratégia toda montada de acordo com um funil. De conversar uma jornada de consumidor. E você conectando, fazendo um planejamento de canais na unha ali. De modo que você conseguisse a melhor performance possível com a utilização dos canais. E hoje em dia isso já tomou uma proporção muito maior. Hoje em dia já, né, as consultorias já colocaram isso em prática com modelo de atribuição, já colocaram isso em prática com modelo de MROI, e aí por aí vai. E aí, desde então, o que surgiu de digital na comunicação ou na forma de fazer comunicação? Você acha que tá num platô? Eu acho que ele tá no platô natural da tecnologia. Tem um paradigma da tecnologia que é a curva de evolução, né, tecnológica. Toda tecnologia, ela tem uma etapa inicial, né, que é que é a etapa de desenvolvimento, que é uma etapa muito custosa, que envolve muito trabalho, envolve muito investimento. Depois ela tem a parte da adoção de quem compra essa tecnologia, qualquer uma, né? E depois ela entra na parte de escalabilidade.
Né? A fase de escalabilidade, quando ela atinge a maturidade da fase de escalabilidade, ela tende a ir para esse platô que você está falando. Né? O cara que desenvolveu pagou o preço, price of entry, né? O preço do custo de entrada. O cara que comprou primeiro vai pagar o mais caro. E depois aquilo ali vai ficar cada vez mais barato e mais gente vai usar. E chega uma hora em que a tecnologia em si, né? Porque a tecnologia que a gente está falando é o quê? Digital. Né? Que é a mesma coisa, é tudo baseado em algoritmo e dois dígitos, né? Isso é o digital. Depois é só variação de uso da mesma coisa. Então dá pra gente a sensação de que não houve evolução e que não tem novidade. A novidade está no uso, né? As próprias redes sociais, elas são o uso inovador da tecnologia digital, né? Todas as maneiras de comunicação, a mídia digital, os meios de comunicação digitais, tudo isso, até fake news, até essas coisas são utilizações novas da mesma coisa. Perfeito. Então eu acho que a gente perde a percepção da evolução em si, porque ela não dá grandes saltos. Não tem né? nada genial, assim, que você fala, nossa, quer dizer, ou você acha que a inteligência artificial tá fazendo um pouco desse papel, ou é só um... Eu acho que, na minha opinião, a inteligência artificial, ela é um novo acelerador, um momento de aceleração. Porque ela já existe há muito tempo. Exato. Agora em que ela tem tá num momento que tem uma evolução mais rápida, que tem discussões éticas e discussões relevantes a respeito do uso. Eu acho que quando chega nesse ponto é a hora da virada. É porque a gente não lembra mais quando foi a internet no celular. Essas discussões aconteciam lá, mas a pessoa vai ser achada em qualquer lugar. Mas como é que vai ser isso? Mas hoje a gente tá aí e nem percebe mais. Então acho que com a inteligência artificial, na minha opinião, é este momento de... É mais uma estrela explodindo. Sim. Né, Sim. Nessa galáxia. Sim. E acho que vai ter muita discussões éticas a respeito de que já estão acontecendo, uma adaptação dos mercados que usam, né, vários mercados, na publicidade, a parte criativa, redação, em várias áreas, né, em todas as áreas, na moda, no jornalismo, na tradução, todas as áreas que vão ser aceleradas pelo uso da inteligência artificial vão viver isso agora. Então eu não acho que existe um platô, eu acho que existe a curva, de novo, natural de desenvolvimento de tecnologia, que a gente não percebe, chega uma hora que ela fica imperceptível. Olha, você falou de jornalismo, de fake news durante a sua fala, eu já vou pegar outro gancho para te perguntar. Você é jornalista, a gente falou disso um pouco antes, quando eu te apresentei. Então você tem lugar de fala, então eu vou fazer uma pergunta bem específica para você. Desculpa, eu tô falando jornalista da CNN, socorro. Mas eu quero saber de você o seguinte, o que o mercado de jornalismo precisa fazer para ele se tornar mais atrativo como veículo de comunicação para as marcas, para não ser... Porque eu acho que a gente sofre muito... a história, né, da fake news, então acaba que todo mundo vai pro mesmo lugar, que aqui tem credibilidade, então você pode... E é difícil você ver uma emissora de... Todo mundo tem jornalismo, mas principalmente as que são específicas, né, que só fazem jornalismo, que tem como o jornalismo no core... elas acabam caindo todas pro mesmo lugar, que olha, aqui a notícia é de credibilidade, pode confiar. Então, esse pilar de fazer o filtro do que é, o que não é, todo mundo acaba caindo por aí. Mas você é jornalista, eu não sei, você já teve alguma experiência trabalhando em veículo de jornalismo? Não, nunca trabalhei como jornalista, mas eu tenho um viés que é metade dos meus amigos são jornalistas. Não é porque eu sou jornalista, é porque eu fui morar no Rio, eu acabei ficando amigo de pessoas que o jornalismo no Rio é muito vivo, né, e muito grande, por causa da Globo, e tem metade dos meus amigos são jornalistas hoje. Então, minha opinião não é do lugar de fala de jornalista, é uma opinião só minha mesmo, sobre isso, que eu acho que essa é uma das discussões que a gente... Semana passada, 2 semanas, eu estava aqui com uma amiga minha jornalista, a Tati Vasconcelos, da CBM, a gente estava falando sobre isso. Da importância do papel do jornalista e da importância do jornalismo cada vez mais, né, nesse contexto. Porque uma coisa é notícia, outra coisa é jornalismo. Uma coisa é o que é notícia, o que é divulgado, outra coisa é o papel que o jornalista tem nesse universo aí, né, de acesso à informação. Porque no ambiente que a gente tem, né, propiciado pelo digital, como a gente estava falando ainda nessa linha, em que todo mundo tem acesso a qualquer informação o tempo todo, vinda de qualquer lugar, e sem uma curadoria ou sem uma análise, o papel do jornalista do jornalismo, né, fica ainda mais importante. Quando a gente olha do ponto de vista da publicidade usando o jornalismo, eu penso que
o digital descolou um pouco a publicidade do editorial, vamos dizer assim. Porque hoje, quando você... Vou pegar, por exemplo, o caso, né, o Spotify. Não estou falando em nome do Spotify, estou falando de coisas técnicas normais de Spotify ou de qualquer outra plataforma de streaming, ou qualquer streaming, Netflix. Quando os anunciantes compram um espaço num veículo, num streaming, né, numa plataforma de streaming, eles não estão conectados com o título, né? Eles estão muito mais conectados, de novo, com a audiência que está ali, né? E é claro que quando você está falando de audiência de veículos... Não, é até difícil falar que não é digital, porque todo mundo tem uma camada digital hoje em dia, né? Mas com veículos jornalísticos, vamos dizer assim, a gente sempre vai pensar na linha editorial, né? Na credibilidade. Não é nem credibilidade, é linha editorial, né? Que dentro de na mesma linha editorial você tem veículos críveis e não críveis, e a credibilidade também é relativa, né? Então eu acho que cada vez mais os anunciantes estão olhando menos para essa característica que você está falando, e eu não acho bom isso. Mas olha, veja, se o digital ensinou a gente que o contexto importa, que eu consigo... Olha que loucura isso que você está falando. O digital ensinou todo mundo que o contexto importa. O contexto é o rei, né? O contexto importa, porque agora você vai entrar onde o contexto manda. O contexto da notícia, não vou falar do jornalismo, mas o contexto da notícia é um contexto difícil. Aí você precisa voltar e dizer, não, eu não quero mais que você considere o contexto, eu preciso que você volte a considerar pura e simplesmente a audiência. Cara, aí, o que eu faço? Pra que lado que eu corro? Tem tudo, depende, responde quase tudo na vida. Assim, infelizmente, na minha opinião atual, que pode mudar a qualquer momento sobre isso, os anunciantes tendem a estar muito obcecados ainda com a ideia da entrega customizada para audiências. Então, todo mundo olha muito para audiência e pouco para o contexto. Né? E aí, de vez em quando, dá aqueles rebotes. Vocês devem lembrar, lá na nossa época, certamente deu alguns, de um anúncio, vazar um negócio, sei lá, um acidente horrível, a marca do cara tá lá. Entra, exato. Porque acho que ainda estamos obcecados. Eu ia falar que não é no mau sentido, mas toda obcecada é no mau sentido. Mas estamos, sim, ainda muito obcecados e muito dependentes da ideia de comprar audiências. E ainda precisamos disso, estamos obcecados porque precisamos, porque é assim que você trabalha em todos os veículos digitais, vendendo a sua audiência. Eu acho que o contexto entra, e tô pensando alto agora, tá, aqui com você. Eu penso que o contexto entra quando as pessoas que são, as plataformas, né, os publishers, tentam criar regras, ou criam de fato regras para quem pode ou não pode anunciar naqueles espaços que a gente tem. Acho que é uma maneira de tentar fazer... Não tá fazendo o menor sentido isso que eu tô falando, né? Não é que eu tô falando alto. Pronto, olha que... Você entendeu? Como é que você lida com essa coisa do erro, assim? Que eu acho que é uma outra coisa que... Cara, porque a gente tem, às vezes, por exemplo... Quanto mais naturalmente você lida com um erro, mais inspirador você fica. Vou te contar... Pelo menos eu achei maravilhosa a frase, a resposta. E tudo bem a gente se perder em alguns raciocínios, é maravilhoso. Alto, né? Eu acho que isso é conversar. As pessoas não sabem, que eu acho que esse é o ponto nevrálgico da discussão. As pessoas não sabem discutir. Não dá opinião, todo mundo dá opinião. Todo mundo fala que eu sou chata, que eu sou encrenquinha, que eu pego no pé das coisas, mas discutir é importantíssimo. Tipo, agora, você me fez uma pergunta que eu não pensei, você não me mandou, você vai falar sobre isso. Mas eu não posso responder, falar, não posso falar, não sou especialista, eu não tô aqui como especialista de nada. Não, se eu der uma resposta errada, eu vou matar alguém? Não vou. Mas se cair o palco, você tá vendo como... Mas você entendeu por que a pessoa que trabalha com evento tem uma responsabilidade enorme? Mas volta na discussão que a gente já teve também, sobre aquela história do erro e acerto, sobre... tem tudo a ver com a mesma discussão. Então, você me fez uma pergunta que eu acho muito importante. Eu não tive uma reflexão prévia sobre ela. E vou deixar pra você a reflexão. Fica aí, todo mundo é uma reflexão importante. Se alguém tiver uma boa resposta, eu gostaria de ouvir. Ou uma opinião a respeito pensada, porque você começa a falar, às vezes, as coisas não fazem sentido na hora que você tá falando. Aí você vai ficar bancando um negócio que não faz sentido. E a vida não é isso aqui que você pode simplesmente cortar. Sabe o que vai? Exato. Corta essa parte que eu não falei. Faz parte disso. Eu acho que te torna mais humano. Eu lembrei a história que eu te contar, que me deu aquele fog. Na época desse burnout que eu tive lá quando eu saí da Macan,
quando você tá mal, você se cerca das pessoas que você confia que você ama, né? Eu tenho muita sorte na vida de ter pessoas muito incríveis na minha vida. E aí, a Suzana, que era a Suzana Machado, beijo, Suzana, que eu sou Sua Amélia, uma escritora maravilhosa hoje, ex-publicitária. Ela até tem uma agência pequena no Rio, mas hoje eu falo que ela é escritora, mais que publicitária. E eu lembro que eu tava lá meio perdida, conversando com a Suzana, que era da minha equipe na época. E ela me falou uma coisa que foi muito importante pra mim. Ela falou, Ana, você é uma super profissional. Todo mundo, você é a pessoa perfeccionista. É horrível isso, eu acho que hoje perfeccionismo é um defeito. Você quer tudo muito bem feito, você puxa a equipe, puxa todo mundo pra fazer tudo muito incrível. Mas isso te torna uma pessoa impossível. As pessoas te admiram, mas elas têm medo de você. As pessoas acham que o trabalho que você faz é incrível, mas elas te seguem, vão atrás de você, mas elas têm muito medo de você. Então, que tal não ser uma super mulher? Porque não existe isso, né? Então, vai para aquele lugar que a gente falou também. A gente combinou, a gente conversou um pouco antes e falamos sobre isso. E eu também falei, e eu fiz uma pergunta pra você no começo, que é, se você achar, no começo não, na hora que a gente tava falando sobre a demissão. Enfim, você disse, eu perguntei, se fosse um homem dizendo a mesma coisa, será que... Jamais, Entendeu? Então eu acho que no fim a gente fica... A gente fica achando que a gente tem que ser que super a gente tem que ser super tudo. Que a gente tem que overperformer, né? O tempo todo. A gente tem que overperformar o tempo todo porque a gente tá competindo com um homem que vai puxar a rasteira da gente, as pessoas vão julgar a gente, então não posso ter uma hora... Não pode errar, não pode... Você não... E isso, eu tava falando da história da liderança, de contratar gente que sabe mais que você vai começando a relaxar esses músculos que te exaurem, né? Porque a gente fica o tempo todo com o pescoço, com as costas, parecendo que você tá carregando o mundo. Sim. Naquela coisa de que todo mundo vai te julgar. As pessoas vão te julgar, tá? Elas não vão te julgar. Como é que a Thalita falou que eu falei com você? Eu não tô nem aí pra opinião das pessoas. Essa história é maravilhosa. Chega uma hora. A gente fez uma pesquisa de que não vou contar essa história. A gente, de novo, trabalhávamos juntas na Isobar. Trabalhávamos juntas na Isobar. A gente fez uma pesquisa de clima. E nós, da liderança dos diretores, recebemos ali parte das respostas. E você recebia a resposta completa. Inclusive, agora eu me lembrei. Você recebia o campo aberto. A gente recebia o resultado da pesquisa da múltipla escolha. Então as pessoas pontuavam e você lia os comentários abertos. E aí a gente ficou sabendo que você tinha recebido as respostas e você marcou uma reunião com todo mundo. A gente falou assim, gente, a Ana recebeu os comentários abertos e agora ela vai mostrar contar pra gente. E a gente já tinha a Rádio Peão já tinha avisado pra todo mundo que... Enfim, que não ia ser legal. Cara, a gente entrou desesperado, assim. Todos os diretores entraram quietinhos. Estávamos achando uma reunião de 1 hora. Sentou e falou 2 minutos. Os 2 minutos eram... Gente, eu li os comentários das pessoas e eu achei melhor não me importar com o que as pessoas acham. E saiu da sala. E ela saiu da sala. E a gente Vou explicar essa fala agora. Que essa fala fora de contexto me coloca num lugar muito Miranda lá. Cara, mas eu posso te falar uma coisa? Isso é tema de terapia, pelo menos pra mim, assim... O peso que você dá pra opinião dos outros, o quanto isso também é limitante. Mas você não sai do lugar se você depender da opinião dos outros. E assim, deixa eu explicar. Você se importa com a opinião dos outros mesmo? Era verdade ou era mentira? Cara, verdade, o quadro, verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Não, eu me importo com a opinião dos outros. Eu não moldo meu comportamento baseado na opinião dos outros. Perfeito. Quando eu quero uma opinião pra moldar meu comportamento, eu peço. E é claro que a pesquisa de clima é feita pra isso, mas não necessariamente você pediu aquela opinião. Vou explicar por quê. É terapêutico isso mesmo. Porque... aí vou citar o que eu tinha contado pra você também antes, que é o livro da Gabi lá. A Gabi é uma moça que trabalhava com a gente, ela era redatora publicitária. Gabi Ramalho, maravilhosa. Beijo, maravilhosa, escritora hoje também, publicitária e escritora. E ela me deu um livro chamado Todos a Bordo, que é um livro muito lindo, é um romance. E nesse romance, em determinado momento, tem uma frase que foi, assim, emblemática pra mim. Que é assim, não existe vilão e mocinho. Existe uma pessoa que faz uma coisa e essa coisa é muito boa pra uma pessoa e muito ruim pra outra. Então, a mesma pessoa é vilão mocinho. Aí a gente vai pra todos que a gente tava, conversando lá, que o Rafa falou também, de todas as culturas orientais que trazem principalmente as orientais, que trazem as dualidades, é tudo isso. E você não pode ser responsável pelo
que o que as outras pessoas esperam de você, ou o que as pessoas pensam de você, né? Você não é responsável por isso. A gente brinquei com você, né? Você me contou que ficava preocupada com o que quando a gente se conheceu. Super, como é que eu vou mostrar pra ela que, esse né, problema que é seu, não é meu. Exatamente, né? exatamente. Então, na liderança de empresa, você tem que tomar, tipo, a demissão das 31 pessoas. É claro que dessas 30 devem me odiar até hoje e achar que eu sou uma pessoa cruel, que eu sou malvada, que eu sou várias coisas, e eu não posso fazer nada a respeito disso. Você sabe que uma coisa que depois me ajudou, que virou uma chave em mim, que também me ajudou, que dentro desse mesmo tema, foi a maternidade. Porque é o seguinte, mãe do Bernardo, a mãe do Lorenzo agora falando pra mãe do Bernardo, né? A mãe do Lorenzo, saúde a mãe do Bernardo. Mas assim, quando você vira mãe, você começa, e aí falando de culpa materna, de tudo que envolve ali a maternidade, no sentido de você se sentir responsável por causa disso. Porque você acha que tudo que você faz tá dentro do teu controle. E na verdade, você demora um tempo pra entender que é o que você falou. Tem uma coisa que você faz. E aí, depois, tem como aquela pessoa vai receber aquilo. E são várias então, pessoas. eu vi outro dia, alguém tava falando na rede social que era alguma especialista dessas de maternidade que ela tava dizendo, você faz tudo pra não gerar traumas no seu filho, né? Você faz, e daí você fica o tempo todo querendo, né, controlar todos os seus comportamentos pra que você esteja ali dentro, né, do que o seu filho precisa, espera, necessita, pra ele ser uma pessoa saudável. E aí, com 30 anos de idade, você pergunta pra ele, você tem algum trauma de infância? Ele fala, uma vez a minha mãe fez tanta coceguinha em mim que eu passei mal e eu me lembro de não ter conseguido respirar e aquilo virou um trauma enorme na minha cabeça. Então, assim, não é sobre o que você faz, é sobre como o outro entende, né? E aí, a mesma coisa que você faz vai bater de um jeito numa pessoa e de outro jeito. E eu não tenho responsabilidade sobre como isso chega. Não. Quando eu virei mãe, eu entendi que, assim, cara, você não vai controlar o como... Entendeu? Às vezes você vai abraçar o seu filho e pra ele isso vai ser um incômodo. Ou às vezes você não vai abraçar muito seu filho porque você acha que pra você abraçar e pra ele não, ele precisa. A maternidade, ela é uma escola pra você, né? Ela destrói todos os seus construtos que você prepara pra ele. Eu não me preparei pra ser mãe, né? A minha história de maternidade, você conhece, eu sou mãe solo, né? Eu tive e criei meu filho sozinha. Aplausos. Aquela gritaria. Que é uma coisa que eu falo que eu não recomendo pra ninguém. O trabalho de ter e criar um filho não é o trabalho de uma pessoa só. Não é, de jeito nenhum. É o trabalho de duas pessoas no mínimo. É enlouquecedor. E eu acho que a maternidade te traz um pouco, não é só a maternidade, mas a maternidade especificamente, ela te traz essa percepção de como é que o controle é uma ilusão totalmente maluca, né? E recentemente meu filho tem 26 anos já. E acho que quando ele tinha uns 18 anos, deve ter sido por aí, 18, 19 anos, eu tive uma conversa de muita terapia, ele faz terapia há muitos anos, eu também fazia terapia na época e tal, e eu tive um insight meu que foi muito libertador para nossa relação mudou totalmente, porque eu percebi que ser meu filho para ele era muito difícil. É isso. Né? Porque ele olhava, ele achava pelas minhas falas que eu tinha uma expectativa enorme sobre ele, né? Que eu esperava que ele tivesse comportamentos e conceitos e coisas muito grandes que eu nunca pra disse ele eram pra inatingíveis, ele. E você nunca... E aí... E isso é um problema dele, na verdade, né? Sim, na verdade... mas eu tive a sorte dele me falar, né? Isso em determinadas brigas, em determinados momentos de conflito, em que ele verbalizou isso e eu consegui entender como é que eu tava oprimindo ele. Porque a ideia de que a gente vai traumatizar um filho, quando a gente para, a gente já traumatizou uma criança. Exatamente. Você tirou ela do melhor lugar do mundo e colocou ela no mundo. mundo maluco. Então você já traumatizou um ser humano, isso. Né? E aí você vai fazer o melhor. E essa conversa com o Bernardo foi muito bacana, que eu entendi, falei, cara, você não veio aqui pra me agradar. Você não veio aqui para eu aprovar você. Você nem queria estar aqui, né? A sua existência é um projeto meu, né? Um projeto de uma mulher única, né? No meu caso, fui única, que ficou grávida sem ter planejado e quis ter aquela criança e
acho que a maternidade tem esse lugar egocêntrico, né, que ele tem da mulher. E então, você nem pediu pra estar aqui. Então, você não tá aqui pra eu te aprovar. Você não tá aqui pra eu falar se tá certo ou tá errado. Você não tá aqui. Ele falava que tinha medo de não ter orgulho dele. Eu falei, eu tenho orgulho porque você existe. Eu tenho orgulho porque você tá aqui. Então, se você não fizer nada do que eu espero que você faça, eu não espero nada de você. Eu espero que você seja feliz, só isso. E mesmo se você não for feliz, tá tudo certo também, né? Eu quero que você seja. E essa conversa foi uma conversa tão idiota. Parece uma coisa tão idiota, mas quem é mãe um dia, em algum momento, vai lembrar disso, sabe? Dessa coisa de que você não tá aqui pra repetir minha história, você não tá aqui pra ter o meu legado, você não tá aqui pra louvar a minha ancestralidade, nada disso. Não nada disso, eu não acredito em nada disso. E eu acho que isso também fez parte desse processo todo, de entender a sua relação com as pessoas. Você não tem responsabilidade sobre tudo que você faz pro outro, no sentido de... Gente, é só um maninho rodando numa galáxia, que outro dia a gente tava falando com meu marido. Descobriram, sei lá o que é, um asteroide que tem 27 milhões de vezes o tamanho da Terra. Eu falo, gente, a gente é só uma bolinha rodando aqui, ó. No meio do nada. Que a gente não sabe o que é. Então, acho que voltando pra Terra, que as piscianas vai lá embaixo. História e volta. Mas eu acho que isso tem a ver com a maternidade que você tá falando, que te dá esse lugar. Que é um lugar perigoso. A maternidade é um lugar perigoso de poder também. Com certeza. Super perigoso de poder. Super. Na hora que você vê, você pode estar amassando um ser humano de amor, né? Exato. Você aperta, mesmo amando, e você pode matar uma pessoa, né? Já assistiu Bao? Não. Bao é uma animação da Disney. Não. Gente, é sensacional. Assistam. É de chorar. Mas é um curta, 2-3 minutinhos. Pouco, então. Mas é sobre isso. É sobre esse amor da mãe. O que é aquele amor que você quer engolir, né? De tanto... E depois você vê... Na hora que você vê aquele ser humano aí, andando pela terra, com a perna dele, fazendo as coisas no tempo dele, do jeito que ele quer, você passa a ter aquele tal do amor incondicional. Eu descobri esse amor incondicional muito recente. Porque criar filho é muito difícil. Tem hora que você quer, o Lourenço é pequenininho, ele já deve estar cheio de personalidade. Tem hora que você quer matar aquele ser humano. Você fala, pô, o que eu fiz? O que eu fiz? Juro que eu te olhava, o que eu fiz como mãe solo, né? Meu filho sabe disso, tá, gente? Alexandre, como eu falei, tá tudo bem com ele. Se não der, ele toma um remedinho, fica bom. Mas eu olhava, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz, né? Não dá pra arrepender, dá pra colocar em outro lugar, porque é muito difícil, né? São várias coisas que vão na sua cabeça. Mas dá tudo certo no final. Eu acho que quando você olha e vê que seu filho é um ser humano bacana, né? Meu filho é um menino maravilhoso. Ela tinha, a Mariana, pra quem tá aqui ouvindo, a Mariana tinha, ela é moça, o Pedrinho, né? Pedrinho, você, porque eu já, a menopausa piorou, mas eu já perco tudo que eu tô falando. Já esqueci filho na escola várias vezes. Já. Claro, gente, esquece de dar comida pro menino. Normal, ele sobrevive. Mas falando sério, que eu acho mais legal quando você vê. Eu acho que quando você vê um ser humano íntegro. Porque é muito difícil ser íntegro, né? É tão difícil, o mundo parte de você o tempo todo em 1000 pedacinhos, e aí você vê que aquele não é meu trabalho. Eu falo, não foi meu trabalho, foi como ele conseguiu sobreviver. Perfeito. É uma mãe muito louca. E é uma mulher que eu nunca abri mão, eu nunca aceitei ser mãe antes de ser mulher, nunca. Olha, que isso já. E olha que essa discussão é uma discussão recente, né? Eu falava com meu filho pequenininho. Se eu não for feliz, ele vai, não quero que você saia, não quero que você viaje. Eu falei, se eu não sair, eu não vou ser feliz. Se eu não for feliz, eu não vou ser uma boa mãe. Esse raciocínio é um racionínio que está sendo mais discutido agora. Nossa, é muito importante. Nossa, mas você, na época que você teve o Bernardo, isso deve ter sido muito... Porque ser mãe solo te coloca num lugar de muito ataque. Parece que não, né, gente? Tá falando de 2025, lá atrás era 2000, eu tive Bernardo em 1998. É um lugar de muito ataque. A gente acha que a sociedade tá muito moderna, nem na nossa bolha, tá? Nossa bolha é moderna, não entende. Não é. Eu tive, não sei se vocês estavam na Dentsu lá, que eu teve uma discussão horrorosa, porque tinha uma menina que ela era casada com uma menina que era mãe solo. E eu esqueci o nome delas, eram do planejamento. E numa reunião de briefing, eles estavam fazendo um briefing para um cliente que eu não lembro quem é, não vem ao caso, e uma pessoa, não lembro de qual área, começou, porque é mãe solteira. Aí essa moça não é mãe solteira, é mãe solo. Aí veio aquilo que a gente ouve a vida inteira, mas que saco, a mesma coisa, não sei o quê. Falaram isso. E as pessoas que lidaram com aquilo, que no caso, não por acaso, era um homem, que era o diretor dessa menina, não sabia explicar e não entendeu o problema. Eles não... E aí alguém
não lembro quem que foi, lá dentro sabia, né, E da explicou. minha história e tal, e falou, não, chama a Ana. E eu tive que ir lá e falar, deixa eu explicar pra vocês aqui, que fizeram isso. Deixa eu explicar aí, não sei se você sabe, então vou falar que acho que é importante. Por que eu não aceito ser chamada de mãe solo e pra me chamar de mãe solteira é um rótulo que eu não quero? Porque o título de mãe, primeiro que em inglês é single parent. Single não é solteiro só, né? É um único. Single é sozinho, né? É um. Então a gente usa, não sei se é uma tradução, acho que não, mas a gente usa a mãe solteira, muito mais que pai solteiro. Né? Eu não acho que é uma tradução, eu acho que é machismo estrutural mesmo. É porque você olha. E não é só machismo estrutural, é um conservadorismo Exatamente, estrutural. exatamente. Então, eu venho de uma família super católica. Certo. Eu devo ter sido a única mãe solo da minha família inteira. Uhum. Então, quando você vira mãe solo numa família muito católica e num ambiente muito católico, já vem em você uma Letra Escarlate. Lembra aquele filme Letra Escarlate? Falando, fica todo mundo fingindo que não transou antes de casar, né? Todo mundo transou com o bar inteiro antes de casar, mas foi pra igreja, casou de branca. Exato, e aí a mãe solteira parece o seguinte, né? Porque mãe pressupõe... Transou, não, e sem pressupõe casar. casada, não é isso? E então... transou sem casar, nossa, que puta, nossa, que piranha. Vem esse rótulo imediatamente, mas é um rótulo velado. E você passa a vida se explicando. E no meu caso, é mais explicativo ainda, porque eu não tive, eu nunca me casei no papel nem na igreja, mas eu tive meu primeiro marido quando eu tinha 21 anos, depois eu me separei, depois eu tive Bernardo, depois tive outro marido, depois outro marido. Eu tenho o meu marido atual, meu terceiro marido, espero o último, espero. E aí, por mim, não por ele. E o que eu tava falando? Aí eu tenho que ficar explicando essa história toda o tempo todo. Mas é do seu primeiro marido? É seu filho do seu marido? Não, não é do meu marido. Mas então é do seu primeiro marido? Não, é entre um marido e outro marido. Você tem que contar a sua vida inteira quando você pergunta sobre sua maternidade. Isso, exato. E o tempo todo tem um julgamento. Sim. E a expressão mãe solteira, ela te coloca porque ela lugar. carrega todo um olhar assim, lugar. Mãe pressupõe que você tem alguém. E aí, cadê esse alguém? Cadê o pai? Pra você e pra criança. Então, você passa uma vida. Então, é traumático ser uma mãe solo. Até hoje é traumático. Uhum. Não é verdade, que tá tudo bem, tá tudo ótimo. E outra coisa, tem um monte de mãe bem. solo casada, tá bom? Exatamente. Que aí a mulher tá casada e o pai categoria. Que faz vários nadas pra cuidar daquela criança, né? Uma série de nadas pra cuidar da criança. É uma mãe solo, né? Às vezes a mãe... Então, assim, mãe solteira definitivamente é um termo que não cabe. Não cabe e é um tema, e é um negócio muito importante, gente, porque, por exemplo, eu me arrependo hoje, acho que eu fiz errado de não ter obrigado o pai do meu filho a ter assumido alguma responsabilidade sobre ele. Eu abri mão de tudo, abri mão de pensão, de tudo, porque eu não queria mais uma pessoa que não queria meu filho. E isso tá muito errado, porque ele tinha os direitos dele, que eu privei eles dos direitos dele, porque na minha cabeça era tão difícil carregar essa letra escarlate de ser a mãe solo explicando isso o tempo todo para todo mundo, que você fica evitando este lugar, né? Que é o lugar da sua maternidade, que é um momento maravilhoso, um capítulo maravilhoso da sua vida, né? Sim. Então, é muito complicado num país onde todos os anos, todo dia dos pais, a gente lembra, só cresce no Brasil o número de crianças não registradas por nenhum pai. Exatamente. E toda vez eu ouço de mulheres, tá? E de mulheres, há pouco tempo eu ouvi de uma mulher que é super feminista, uma coisa horrorosa. Mas você tinha que ter dado direito ao pai de saber. Eu falei, não tinha que ter dado direito ao pai nenhum. Não tem que dar direito nenhum pro cara que fala que não vai te apoiar na gravidez. Não, ele tava divertido, agora não quero mais. Mas a mulher tem uma soberania. Tem, é meu corpo que vai parir, né? É meu corpo que vai gestar. Então, sim, eu tenho esse poder. Então, homens, cuidado, né? Se a gente fosse falar para um homem que alguém vai cortar o pau dele toda vez que ele tiver um filho que não é dele, tava todo mundo pianinho com essa história. Então, a gente continua tendo um ambiente, ainda mais em classes mais baixas, que é mais horroroso ainda, em que você tem milhares de crianças traumatizadas que nascem sem o nome do pai, que foi a única coisa que eu não aceitei na época. Eu falei, você vai colocar o nome nessa criança, porque eu sabia, porque eu tenho amigos que já passaram, que tem essa situação, que não tem o nome do pai na certidão. E isso é um trauma que lá a gente vai nos Freud da vida, aí vamos mudar de assunto, a gente não acaba esse assunto nunca. Mas que o que a gente, como ser humano, precisa saber é que foi desejado e que a gente é amado. Com certeza. E a gente precisa saber de onde a gente veio. Exatamente. Então, são milhares de crianças traumatizadas porque não sabem de onde veio, porque
um idiota qualquer engravidou uma mulher, ou as pessoas, ou esse casal, né, concebeu numa relação, e esse cara não assumiu a responsabilidade dele. Mas a desculpa é essa. Não, mas o homem não teve direito. Claro, não, meu corpo, minhas regras. Quem decide o que eu vou fazer com o meu corpo sou eu, com essa criança sou eu. Mas você participou, meu amigo, então vem cá, manda um cheque no mínimo, né? Todo mundo. No mínimo, então você vai preso. Exatamente. Exatamente. Vou aproveitar que a gente falou um pouco sobre inteligência artificial e eu vou chamar o próximo quadro, que é o feedback do chatinho. Ai, meu Deus. Eu pedi pro chat analisar o seu feed e ele dá um feedback sobre o seu feed. Mentira! Então esse é o feedback do chatinho. Então olha o que ele falou de você e eu quero que você comente, tá? O seu feed é tipo um scrapbook caótico, onde cada foto grita: eu não faço ideia de qual tema seguir. Se eu falasse que não, né? Num minuto você é uma intelectual toda artsy, postando reflexões profundas e admirando a arquitetura. E no outro você tá vivendo o melhor da vida num karaokê depois de algumas caipirinhas a mais. Parece que você pegou todos os eventos possíveis da vida, jogou uns filtros aleatórios e deu por encerrado. Tipo, call it a day, né? Entre citações inspiradoras, aleatórias, fotos nostálgicas de escolha de moda, melhores ou não. Ou não, ele machucou, né? Ele falou que seus looks não necessariamente. Cliques espontâneos com celebridades que talvez nem saibam que estão na foto. O seu feed é uma bela bagunça que deixa todo mundo se perguntando: isso é uma obra de arte moderna ou ela só não consegue discutir, decidir o que ela quer? Eu amei as duas coisas. Gente, você vai mandar isso pra mim, né? Eu vou te mandar, claro. Pode postar isso, né? Pode postar. Gente, foi perfeito. O chat LGBTQI+, foi maravilhoso. Você se identifica? Você já se identifica com isso aqui? Você acha que... Claro que é. Aliás, essa entrevista aqui é isso aqui, né? Maravilhoso. Mas passando isso daqui, né? Eu quero ver se vai colar. Tem uma frase sua que eu também uso até hoje. Eu falo que você é uma das pessoas que mais me trouxe frases de efeito que eu uso até hoje no trabalho. Maravilhoso. O LED um que cola com o CRE do outro. Exatamente, é isso. Os meus LED, meus CRE, ficam aqui dentro desse jeito o tempo todo. Cara, é isso. Eu não tenho ideia de qual tema seguir nunca. Porque essa é a característica da pisciana. Vou emendando os temas, como vocês viram aqui. Gente, mas é porque o mundo é assim. Minha cabeça é assim. Eu acho que... eu vou contar uma história do meu marido, que é isso aqui. Eu não posso mostrar isso aqui pra ele, tá? Vou ter que vetar ele. Porque outro dia eu falo as coisas com ele e eu acho que eu tenho uma comunicação perfeita, né? Outro dia eu falei um negócio com ele e ele falou assim: eu vou repetir o que você acabou de falar. E era mais ou menos assim: eu vou, mas a Mariana ligou. Onde está o meu sapato? Era mais ou menos isso. É porque na minha cabeça eu já respondi, já fui. Lembra que vocês criticavam uma coisa que é verdade, que eu melhorei, que eu não deixo a pessoa acabar de falar, que eu fico ansiosa? Isso. É porque eu já entendi. Aí eu tenho que ter paciência de explicar a pessoa acabar de falar. Esse foi o maior aprendizado. Eu fico assim, ó. Mas o meu medo é de esquecer o que eu vou falar depois. Porque agora, eu vou esquecer. Eu quero falar do seu marido uma coisa. Você é casada com um ex-policial do BOPE. Isso. Atual instrutor de mergulho. Atual instrutor de Smart mergulho. Diver, Jota, Jabá. O que tem a ver? É isso aqui, né? Mas vou te falar por quê. Porque eu acho que vem da origem mesmo. Olha, eu que sou, interessante. Né, imagina, eu me formei em jornalismo, trabalhei 7 anos com pesquisa e fui parar em publicidade. Tem uma coisa que faz parte de mim que chama curiosidade. Loucura, se você não tiver curiosidade, você não vai trabalhar na indústria criativa. Eu sou extremamente curiosa. A gente falou vários casos em que eu paro a pessoa, pergunta aquele caso da Thalita que a gente lembrou. Eu não consigo olhar para aquilo de olho para a pessoa. Eu não consigo ver uma coisa. Eu sou capaz. Meu marido fala que se eu fosse um 71, eu já estava milionária. Porque eu falo com a pessoa, em 2 minutos a pessoa... Eu sei vida de motorista de táxi, vida da pessoa do lado do avião, pessoa senta no banheiro, conversa a vida. Eu tenho realmente uma curiosidade genuína pelas coisas. Então eu não gosto de uma coisa só. Então e a gente é complexo desse jeito, né? A gente Essa é a nossa complexidade. Eu fico aborrecida sem isso. Então é por isso que é isso mesmo. Maravilhoso. Um dia eu vou estar de chapéu na rua e outro dia eu fiz uma chapinha. Um dia eu falei, essa aqui eu não gostei, tá? Minhas escolhas de moda são ótimas. É porque o algoritmo não estava bom ainda, treinado para falar. Mas eu acho que é isso. Respondendo a sua pergunta que eu não respondi, desculpa. Por que eu vou casar com um cara que é um ex-policial do BOPE e é o meu único marido de 10 anos? Porque ele é diferente de mim. Né? E você não é uma pessoa conservadora
possivelmente ele tem uma visão mais conservadora do que a sua. Aí o mérito é dele, né? Entendeu? Exatamente! Aí é onde, por isso que eu tô com ele 10 anos. Aí ele melhorou na vida justamente a partir desse dia. Desse momento. Não, porque veja bem, que graça tem você tá casado, eu já fui, né, já namorei, fui casado com pessoas do mesmo meio e tal. Você tá falando das mesmas coisas. Ele abriu pra mim um universo totalmente diferente. Não é só o universo policial. Porque claro, a polícia não é a vida dele. Mas o que a gente fala do ponto de vista político, de tudo, social, porque ele é um visão. cara que eu nasci em periferia. Ele nasceu em comunidade. Exato. A história do meu marido é uma história maluca. No dia que ele me contou a história dele ser um gato, é claro. Né, óbvio. Mas quando ele conta a história, e eu contei a história dele, a gente era muito engraçado. Na Isobar eu usava, às vezes, as falas de treinamento também. Não sei se é aquela babaquice, aquele treinamento que o povo faz aí. Eu sou contra isso e ele também. Mas tem umas similaridades, assim, do mundo da liderança e da pessoa que ele é, de novo. Você não casa com o que a pessoa faz, você casa com o que a pessoa é. E não é a polícia, mas não é ter passado pelo que ele passou no BOPE, mas porque a gente não concorda com tudo, tá? Eu sou completamente contra a violência policial, eu não acho que bandido bom é bandido morto, eu não acho nada disso, não é que ele ache isso também, talvez ache, não sei, também tem áreas que a gente prefere não discutir, mas é o diferente, Mari, tudo que é diferente é mais legal. Tudo que não é você, tudo que não é espelho, porque espelho, eu acho que essa é a grande meleca que a gente vive hoje em dia, né? Do algoritmo faz isso. A gente fica ouvindo a nossa própria opinião e achando que a gente é gênio. Sim. Quando você lida com seus diferentes, com pessoas que vêm de outros lugares, que têm outra história de vida, de outras áreas, ou que fazem qualquer coisa que não é o que você faz todo dia, você lida com a diferença e você vira isso daqui. Eu me orgulho disso aqui. Eu não tenho o menor monte de rir, porque eu também adorei. Isso. Eu acho que tem de tudo. Adorei a parte do discutindo, admirando a arquitetura e depois vivendo as suas escolhas. Não, mas o melhor é entre citações inspiradoras aleatórias, fotos nostálgicas de escolha de moda melhores ou não. Isso aqui tá. Mas eu adorei também esse ponto. Achei bem sacana. Pegando aqui a crítica do Chatinho, eu vou chamar o nosso próximo quadro, que eu quero que você me fale sobre coisas que merecem um prêmio, só que não. Nesse quadro, Ana, eu quero falar sobre o aprendizado, só que via reforço negativo, tá? Então, minha primeira pergunta é: qual foi o pior conselho que já te deram na sua carreira? Ai, pior conselho que me deram na minha carreira? Nossa, eu ouço demais. Gente, não leva isso tão a sério assim. Gente, como me fala? Não leva isso tão... Sabe, não leva tanto pra ódio você. De quem fala não leva tão a sério. Cara, gente, eu levo a minha vida a sério, meu trabalho a sério, tá bom? Eu levanto, era presencial. Eu levanto todo dia, eu vim pra São Paulo, vim trabalhar pra eu levar a sério. Isso aqui tem milhares de pessoas que dependem do meu trabalho pra ter um trabalho, porque as pessoas perdem essa perspectiva. Tem 1000 bocas pra alimentar aqui, dependendo de eu ser sério. Você fala pra não levar tão a sério. Isso é uma das coisas que mais vai no meu útero, assim, olha. Concordo. Roda. Em gênero, no pior meio. Conselho, não, total. Não, pior conselho mesmo. Agora, qual a maior mentira da publicidade que já te contaram? Amor, a publicidade é uma mentira. Gente, a gente não chama de mentira, mas a publicidade é a arte da prestidigitação. A gente faz as coisas. Não, eu já ouvi uma coisa muito horrível uma vez. Aí eu não posso, óbvio, jamais falarei nomes. Não precisa, não. Mas eu já ouvi um cliente me falar que o importante era enganar o cliente. E eu acho que essa é uma das mentiras que não são ditas, mas que existe muito por trás de muito briefing. E eu acho muito triste esse lado da publicidade. Porque a gente tem esse lado um pouco... a Macan tem um slogan global, que eu não sei se vocês usam até hoje, chama Truth Well Told. A verdade bendita. Eu gosto muito desse slogan, mas na verdade, muitas vezes é um pouco do contrário. Gente. Exato. Então eu acho que essa... A gente estava comentando um pouco sobre algumas empresas e clientes que já passaram pela nossa vida, né? Na que a gente falou do trabalho que às vezes as pessoas estão trabalhando
pra corporação, um trabalho pra dentro, pra né? dentro da corporação e não um trabalho pra fazer um projeto, né? Pra fazer... Pra usar a força da publicidade, que é incrível, né, gente? É maravilhoso. Mas, então eu acho que a publicidade tem um pouco... E tem uma mentira também que todo mundo conta, que é a parte de muito glamour. Tem glamour sim, tá? Vamos parar de falar, não tem glamour. Tem muito glamour sim. A gente vai em muita festa legal, vai pra Cannes. Vem participar de podcast na CNN, e tal. claro. Mas acho que a parte que a gente merece disso. Mas eu acho que tem uma super romantização do glamour da publicidade. Que também é uma mentira. O publicitário trabalha muito, gente. Vamos honrar o bichinho. Não é uma vida... Porque é muito trabalho, muito trabalho. Concordo. É muito suor. Agora, qual foi a história... Conta pra gente a história da maior cagada que você já fez no trabalho, assim. Que você fala, cara, aqui eu me enrolei mesmo. Eu vou te contar posso contar uma muito engraçada? Pode, ela é pequenininha, eu já fiz maiores, tá? Mas vou contar uma pequena que era muito engraçada. Eu trabalhava na Macan também. A Macan vai adorar, né? Beijo, Carol Escorel, Renata Boca, Hugo Rodrigues, eu amo Carol Escorel, Renata Boca, eu tô esperando vocês aqui, venha. Entendeu? Então a gente tá aqui, parceria, CNN. A Macan foi uma casa maravilhosa pra mim. A Macan foi uma casa maravilhosa. Estou esperando vocês aqui, ladies. Venham. A gente trabalhava pra TIM, né? E era uma pauleira, porque telecom é varejo, né? Naquela época era mais varejo ainda. E nessa época, a gente tinha tomado a decisão de passar a criação. A estrutura era no Rio, né? O cliente era no Rio e a gente tinha passado a criação para São Paulo. Naquele momento que estava todo mundo já falando de otimização, não fazia sentido ter aquele monte de gente, 2 escritórios muito grandes e tal. E eu super concordava com aquilo, tá? Era o que tinha que ser feito. E só que criava uma... Lembra que isso era, gente, sei lá... 2005, 2006, né? Tem muitos anos isso. Então não era tão fácil, assim, não mandava tudo por... Acho que mandava, sei lá como é que chamava, a internet era discada, né? Então tudo era muito complicado de fazer, a comunicação não era tão fluida, né? Não tinha videocall, tinha celular, óbvio, mas não era tão fácil de fazer quanto hoje. Então tinha um nível de dificuldade. Então a nossa criação ficava em São Paulo, o diretor de criação era o Tipola, que eu amava, beijo, Tipola. Nem sei por onde anda o Tipola. E tinha a galera da criação, que era um bando de jovens também, que hoje são todos diretores de criação aí de um monte de agências que a gente adorava trabalhar. E todo mundo queria trabalhar com a conta da TIM, que era a maior conta e tal, e telecom. Bom, aí um dia, aquela coisa de campanha, prazo, correndo, parará, a gente tinha uma campanha de roaming internacional pra fazer. E naquela época, pra quem não sabe, na época dinossauro, que a gente imprimia os layouts, assim, fazia uns boards grandões, então tinha que vir aquilo na internet discada, fazia a prancha e imprimia aquele negócio. E a gente tava sempre correndo muito, porque a TIM era longe, a agência era na praia de Botafogo e ficava lá na Barra, tinha um trânsito, tinha ou seja, era esse ritmo, né? E aí eu lembro que eu tava com a Érica Barreiros, que era uma das meninas do atendimento comigo, eu falei, Érica, ela era tipo um assistente, vai lá, imprime o negócio, vamos ver no carro. E eu que dirigia meu carro. Pum. E aí a Érica entra no carro, já começou, Ana, você tem que ver a campanha antes. Não vai dar tempo de ver a campanha antes, vão levar, eu sei o briefing de cor e tal. Ou seja, a criação não tava junto, porque por isso que acontece a história toda deles estarem fora. Aí ela falou assim, Ana, você vai ter que parar o carro, você vai ter que ver o que você vai apresentar. Era anúncio de revista. E aí, na hora que eu falei, tá bom, Érica, aí paramos o carro. Gente, o anúncio era uma perspectiva de dentro de um carro com um cara atropelado, uma baguete assim, com a torre Eiffel no fundo. Era o cara atropelado, assim, ó. Aí eu, Érica, de Deus, que é isso? Aí pega o telefone, liga pro Tipola. Tipola, que porra é essa? Não sei o que, não vai apresentar. Mas esse homem não é bom, esse não é bom, discute, não dava tempo, tinha que ir na reunião. Falei, tá bom, Érica, vambora, eu vou pensar o que eu vou fazer, porque eu sempre fui a rainha da escultura de cocô, né? A escultura de cocô. Explica o que é a escultura de cocô. Depois do passar a etapa, você pegar aquela escultura de cocô. Pausa, escultura de cocô. É quando você tá com cocô na mão. Só que você não pode falar que é cocô, você pega e faz a escultura e vende. Olha a escultura do artista plástico. O cara vai, não, mas é cocô. Chiquérrima. Não, você não tá antenado, você não conhece artista. Essa foi a tipo de escultura. Bom, aí a gente chegou no cliente e eu, cara, como é que eu vou fazer? A Érica branca, né? Eu falei, não, deixa comigo. E aí a gente começou... Eu vou contar 2 rapidinho, porque o outro é maravilhoso também. Aí foi passando, aí apresentou o primeiro layout, doida pra apresentar, pra aprovar o primeiro, pra não... Tinha, sei lá, 5 layouts. Olha aí, não gostei, deixa eu ver mais um. Olha aí, e ela não gostava de nenhum. Fernanda Kozak, beijo, Fernanda Kozak. Ela não gostava de nenhum. Aí só tinha mais aquele, gente, juro por Deus, a Érica pode confirmar, a Fernanda Kozak também. Na hora que eu tirei o último, eu falei, e esse aqui? Aí todo mundo ficou assim, olhando pra mim. Aí eu,
Gente, que isso? Érica, a gente atropelou um cara. E a gente foi embora. Vamos respeitar o cara. E a gente foi embora. Ai, Fernanda Deus, ela ligando. Não, o que aconteceu? Eu falei, gente, atropelamos um cara não, porque tá no layout. A gente vai ter que voltar pra casa. E não voltar mais, não tinha o que fazer, gente. E o outro cagada monstro, nessa operação da L'Oréal, eu já tava enlouquecida porque não tinha gente. O PNL não me deixava contratar a gente atendia o prédio da L'Oréal inteiro. E era linda essa operação. No outro podcast eu conto sobre a operação do L'Oréal. Era um jeito muito diferente de trabalhar a criação. A gente fazia tipo 4, 5 campanhas por dia. Aí eu tava com a Luciana Miel, que era minha atendimento da aula maravilhosa. Ela era modelo de passarela. Adorava andar com ela no L'Oréal. Bom, já vou terminando o seu quadro. Não, pode. Aí... Fica em paz. A gente chegou e eu adorava todos os clientes, famílias de todos os clientes da L'Oréal. Era a Luísa Agostini e a Thaís Babadapoulos. E eu falei, o que a gente tem hoje? A agência era do outro lado da rua, então a gente só atravessava a rua na L'Oréal. Ô, Miel, o que a gente tem hoje? A gente vai pegar o briefing de Color Show, era uma linha de sombras linda da L'Oréal, da Maybelline. Vamos pegar briefing de Color Show? Briefing de Color Show. Então tá, vamos. E a gente, naquela pilha, atravessa a rua, já libera a campanha, tem que aprovar. Aí a gente chegou, tinha um café assim da L'Oréal. Aí tava a Thaís e a Luísa sentadas, aí a gente, oi, tudo bem? Beijinho, café, vamos pedir café? Vamos. E a gente, e aí? E elas, e aí? Aí ficou aquele silêncio. Aí eu falei, não é o briefing de Color Show? Elas, não, hoje era pra apresentar a campanha. Você foi pegar o briefing no dia de... Não, o briefing já tava na casa. Há muito tempo. Você foi pegar o briefing no dia de apresentar a campanha. Maravilhoso. Aí você não faz nada. Você pega, veste a roupa e fala, não, gente, então tá. Então a gente vai ali fazer uma campanha em meia hora e volta. Mas essa é pequena. O que você fez? Você foi fazer a campanha? É verdade. Falei, cara, verdade. Desculpa, errei. Beijo, tchau. Vamos ali. Maravilhoso. Vamos café. Toma café e nós vamos embora. Deixa eu chamar o nosso próximo quadro, Opiniões Impopulares. Eu vou te dar um tema e você vai fazer um comentário. E aí eu vou começar com um que é muito bom, que é a autoestima do homem hétero. Meu tema preferido, né, gente? A autoestima do homem hétero é um negócio que a gente precisa estudar, né? Porque ele é tipo assim, a mulher nasceu com impostora, porque o homem nasceu com a autoestima do homem hétero cis. Sapatênis calvo, desculpa, pessoal. Cara, que outra opinião você quer sobre isso? É uma coisa a ser estudada, gente. Eu acho assim, mas agora falando sério, minha opinião séria é, eles estão de parabéns. Porque a gente devia aprender com eles. Com certeza. Né? Ter uma autoestima e tal. Mas eles não constroem essa autoestima. Lá no fundo, tem ali, ó. Um inseguro gigante, mas eles usam isso como mecanismo de defesa. Então eles estão parabéns. Não de parabéns estamos a gente, que fica aí desfilando com as nossas impostoras pela sociedade e tomando ferro o tempo todo. Então, eu acho incrível e acho que é um fenômeno a ser estudado por nós, mulheres, a gente faz, copiar. Você tem essa sensação, a gente faz tão mais, né? A gente tava também, a gente tava conversando um pouco também off sobre isso antes, que é o quanto a gente acaba ficando cansada. Por que as mulheres já de 45, 50, 55 que estão no mercado ficam cansadas e os homens não necessariamente? Aliás, ouso dizer que nunca se sentem cansados, quer dizer, eles estão sempre no auge. Primeiro que parece que a gente tem que fazer muito mais pra estar mais ou menos ali perto e nunca, né, no mesmo lugar. Então, parece que é mais fácil, o caminho é menos cansativo pra eles, né? A gente tava comentando um pouco sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com a sua pergunta, com a autoestima do homem hétero. Porque é assim, a branco. É porque essa autoestima não é construída sozinha, né? Ela é construída com uma validação absurda de toda a sociedade e com o cuidado das mulheres, né? E entre eles, o sistema, a gente falou sobre isso, o sistema patriarcado, o sistema homem, ele é um sistema que deu muito certo. E ele é um sistema que tá aí há muito tempo. Ele é um sistema de autoproteção. Essa autoproteção cria neles essa autoestima inabalável. Sim. Então, e a gente valida essa autoestima o tempo todo, né? Sim. A gente tá falando sobre isso. O feminismo que trouxe a gente até aqui não levará a gente adiante. Ele não deu certo e pior, tá levando a gente mais pra trás ainda. Porque os homens conseguem reagir. Veja bem, eu entendo o processo. O processo é de autodefesa, né? E o primeiro instinto do ser humano é se defender o seu espaço. E é isso que eles estão fazendo agora, né? Os movimentos Red Pill, essas coisas absurdas que a gente tá vendo, elas já existem há muito tempo. Só tem uns caras que estão falando. Mas eu já perguntei pro meu marido, você deixaria ver o seu grupo de WhatsApp dos seus amigos? Não, ele não me deixaria ver.
né? Porque não tá ali corrigindo ninguém. Então, eu acho que tudo faz parte do mesmo assunto. Sim. É um assunto grave, porque ele não evolui. Uma amiga minha, outro dia, naquele evento que eu te falei, no Rio Innovation Week, tinha uma outra amiga no outro palco, que ela falou Mulheres em Tecnologia, a Etienne. Beijo, Etienne de Jardim. Maravilhosa, uma deusa. Ela falou um negócio no palco que eu acho muito genial. A gente não tem tempo mais para evolução. Agora, a gente precisa de uma revolução. Não tem tempo mais para evoluir. Sem dúvida. Evoluir é lento, evoluir depende dos outros, depende do ecossistema. Se a gente não provocar uma revolução nessas coisas todas, eu não tenho nada contra homens com autoestima elevada. Eu sou uma pessoa que tem autoestima muito elevada. Minha autoestima é até também meio complicada às vezes. Mas não tá errado ter autoestima elevada. Não, tá ótimo. O problema é quando isso fecha para nós todos os espaços, quando isso não nos inclui, quando isso nos coloca no espaço de inimigos. Sim. Né? E é isso que essa autoestima inabalável faz. Ela cria uma fronteira, um fronte de guerra. Né? E nós, o Ailton Krenak, que eu amo, ele teve uma entrevista dele que eu vi recentemente, não lembro para qual jornalista, em que ele faz um comentário sobre que ele fala de maneira muito incisiva, muito clara sobre o que a gente está vivendo do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social e ambiental, e o jornalista ficou meio rindo. Aí ele vira pro jornalista e fala assim, eu não sei por que você tá rindo, você entende que você é meu inimigo? O que eu tô te falando é uma ameaça, não é para você rir. Olha. E eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Sim. É virar para isso que você tá achando graça, isso que você tá fazendo, você é meu inimigo, né? Se você não tá do meu lado, você tá contra mim. E eu acho que falta um pouco dessa é isso que eu acho que pode provocar a revolução, é a gente conseguir ter como grupo esse tipo de atitude eu não quero que eles tenham baixa autoestima, eu quero homens de autoestima elevadíssima, mas para me ajudar e não para competir comigo, né? Sem como dúvida. ser humano, nem mercado de trabalho. E é o que você falou também, essa autoestima toda, ela na verdade, encobre, né? Ela esconde uma insegurança enorme. O medo do que vai acontecer. O medo do que pode acontecer. Eles têm uma necessidade também de como você falou, né? Defender o território. Porque a gente tá ameaçando eles mesmos. Eu tô ameaçando. Você é homem, eu estou te ameaçando. Isso. Eu quero o seu lugar. É isso. Porque o seu lugar... Porque eu também mereço. Aliás, eu mereço mais que você em muitos casos. Então, esse lugar... Porque veja bem, a diversidade, a equidade de qualquer opressão, ela pressupõe que alguém tenha que deixar de fazer uma coisa para o outro entrar. Com certeza. Então, quando você fala que era 50% de homens e 50% de mulheres, e o 100% com a pizza continua do mesmo tamanho, amigo, exato. Se tem 80%, 30% de homens vão sair para uma mulher entrar. A gente não tá falando de igualdade. É equidade. É tratar os desiguais de maneira desigual para assim torná-los iguais. É isso. Então tem uma guerra acontecendo. Então, sim, exatamente. Tem uma revolução necessária. Porque a gente tá perdendo todas as guerras, não só do ponto de vista de gênero, mas eu mostrei ali no meu chat lá, uma amiga minha que eu conheci, eu faço parte de um grupo de mulheres chamado Desenquadradas, que é um grupo de WhatsApp que existe acho que há 5 anos já, que o objetivo do grupo inicial era trazer mulheres pretas, não é só para mercado de trabalho, para tudo. E hoje ele é um grupo que tem muita mulher preta, ainda bem, mas um grupo que continua militando num feminismo ativo, né? A gente não gosta de chamar de ativismo, mas é um feminismo ativo. Não gosto de chamar para não trazer preconceito, porque é ativismo. A Flávia Diniz, ela é uma mulher que entrou nesse grupo. Ninguém mais lembra muito bem por quê, porque ela era uma mulher preta, PCD, bissexual, mãe solo e periférica. Essa mulher tinha todas as opressões do corpo dela. Essa mulher foi massacrada o tempo todo por outras mulheres, dentro desse grupo e fora desse grupo, por homens, por espaços, pela política. Eu conheci ela como candidata a deputada, a vereadora, deputada estadual no Rio de Janeiro, e ela morreu. Morreu de falta de cuidado, morreu de falta de... Eu não sei porque eu tô contando essa história, porque eu lembrei dela, porque é uma história bonita também. Desculpa. Não tem problema. Achei, claro. Vamos seguir aqui com as nossas opiniões impopulares. Eu queria que você falasse a sua opinião impopular sobre menopausa. Ai, gente, não tem notícia boa pra dar pra vocês. Só trago notícias ruins do futuro. Tudo mentira, é assim, ó. Vamos lá, vou fazer um pequeno resumo, opiniões populares sobre menopausa. Primeiro que ninguém te conta. Primeiro que nenhuma mulher fala que tem sobre menopausa. A minha mãe nunca me falou sobre menopausa, coitada. Nenhuma outra mulher que foi exemplo pra mim falou de menopausa antes. Eu sabia que ela vinha, mas eu não sabia o que era, não estava escrito em lugar nenhum. Viagra existe há muitos anos, porque, como diz o Dr. Drauzio Varela, como o médico é homem, cientista é homem, eles se preocuparam com a questão que aflige o homem quando ele fica mais velho, ou não, né? Porque mais jovem
jovem também aflige, mas é uma questão importante. Se tivessem mais mulheres cientistas e mais mulheres médicas, a menopausa já tinha cura, porque é uma doença. Não é sobre envelhecer só. Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Mas a mulher, a gente é difícil ser mulher. Tá complicado ser mulher. A gente vai envelhecer pior, porque os nossos hormônios vão embora do nosso corpo. E a gente funciona à base de hormônio. E o que vem da noite pro dia. Eu tava te contando. Eu tenho 55 anos. Nenhuma mulher fala que tem 50. Depois dos 50, ninguém mais quer falar. Eu falo, eu tenho 55 anos, vou falar cada ano que eu ficar mais velha, eu vou falar. Primeiro, para criar uma referência de uma mulher que tem 55 anos para as pessoas verem. Qual foi a única deusa que fala da idade? A Madonna. A única que nunca, apesar de todo mundo criticar a maneira como ela se comporta envelhecendo, ela não tá nem aí. E ela nunca mentiu a idade dela, né? A única. Não tem referência de mulher. Sim. E não tem referência de mulher velha, porque a gente é invisibilizada quando a gente envelhece. E ainda mais no ambiente de trabalho, quer dizer, não, você tá no auge da sua carreira. E a gente não tá lá. Ou o homem tá no auge da carreira dele com essa idade. E a gente vai não só ser criticada. Ah, como é que ela envelheceu? Ah, como é que ela tá velha? Ah, como é que ela tá louca? Ah, como é que ela é isso? Ah, mas será que ela vai aguentar? Será que ela não tá cansada? Será que ela tá falando isso porque ela tá... Ninguém fala isso. A gente não tá lá. A gente vai ficando invisível. A sensação que eu tenho de envelhecer e de estar na menopausa é ir ficando invisível. Porque a menopausa é um recorte. E tem uma coisa muito louca, Mari, acontecendo que a gente precisa evitar, que é transformar a mulher na menopausa num nicho de mercado. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. É um nicho que vai ser explorado. Mas para. Porque a mulher mais velha representada na publicidade hoje, eu tô com vontade de virar modelo 50+, agora. Carreira modelo 50+. Vai dar super certo. Porque eu não quero mais ver, quando fala que um produto é de mais de 50, olha lá o que é que tem lá. É uma senhorinha. Sim, andando, sem vitalidade, sem energia. Com uma roupinha marromeno. Né? Não tem uma mulher de 55 anos que toma lá o produto, sei lá como é que chama, para o suplemento para proteína, porque depois você tem que ficar comendo só proteína, é uma loucura, não pode comer carboidrato, tem que comer proteína, os hormônios todos vão embora. Mas não tem uma educação sobre isso, esse envelhecimento da mulher. E eu não quero igual, agora o retiro para mulheres na menopausa. Deus me livre de um retiro só com mulheres na menopausa. Eu quero que as pessoas convivam com a minha idade, com o meu jeito, com a minha menopausa, né? A gente já é demonizada na TPM. Agora imagina você tá de TPM todos os dias depois você acorda. A menopausa é isso. E aí eu vou falar verdade sobre a menopausa. O quadro Verdade sobre a menopausa. Tem uns quadros maravilhosos sobre isso. A gente começa, você não tem, a sua libido vai pro zero. Aí você começa a achar, por que os homens por que tem essa dinâmica de homem trocar por mulher mais nova? É por causa disso. Ninguém falou pra gente que da noite pro dia você ia esquecer de transar. E tem remédio pra isso, tem tratamento pra isso. Só que o homem também tem que ser o seu companheiro pra te ajudar nisso. Porque senão não vai rolar. Claro. Você começa a fazer xixi quando você tosse. Olha que legal, que delícia. Olha que legal. Aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer, tem solução. Tem a fisioterapia pélvica. Aí você tem que passar por tudo isso pra você descobrir que tem uma coisa chamada fisioterapia pélvica, que você vai poder ir no show da Madonna pulando sem parar, sem pensar que daqui a pouquinho você vai ter que usar uma fralda geriátrica, porque você não precisa fazer isso. Né? A sua pele, o seu corpo. Eu não tinha, minha barriga era reta, hoje eu tenho uma pança. O que você faz com a pança da menopausa? Ano passado eu não tinha, esse ano eu tenho. Então as pessoas não falam sobre isso, elas têm vergonha. As mulheres lindas que aparecem, as artistas, as atrizes, as cantoras, por favor, elas precisam falar sobre isso, porque as influenciadoras, tem que ter mais. Eu fico vendo, por exemplo, as influenciadoras 50+. Só mostra, olha como eu consegui a minha barriga de trincada, meu six-pack, tendo 50+. Elas estão em busca de um corpo que não é um corpo 50+. Já percebeu isso? Total. Já percebeu isso? E o procedimento que fez pra não aparecer a ruga ou pra não aparecer... É a negação. A maioria das influenciadoras de 50+, elas estão fazendo um desserviço para as mulheres 50+. Elas estão falando, olha, vem cá que você vai se cortar toda, que você vai fazer isso. Que você... Não vai. Sim. 1 em cada 10 vão conseguir o abdômen trincado daquela moça. E com certeza conseguiu aquele abdômen trincado malhando 24 horas por dia. Sim. E você não quer mais malhar 24 horas por dia. Você vai ter que fazer várias coisas pela sua saúde. Então, acho que esse é um território que precisa ser explorado, mas não só do ponto de vista mercadológico nesse sentido. Né? Porque eu acho que tem que ser explorado no sentido de trazer solução
pro negócio. Porque eu, por exemplo, eu faço reposição hormonal antes de entrar na menopausa, no climatério, porque eu sou uma pessoa que teve a sorte de poder fazer, mas muitas mulheres não podem fazer reposição hormonal. Então, todos os meus sintomas de menopausa, eles foram sendo adiados por conta da reposição hormonal. Mas quando entra a menopausa, acabou. É um caminho difícil de ser trilhado, porque ele vai no fundo da sua cabeça e da sua autoestima. Sim. Né? Você começa... Você não percebe os sintomas, a variação de humor, a variação de humor, uma das piores delas, são vários. Então, acho que a gente tem que desromantizar. Sim, falar não mais nichar, sobre isso. Não ficar transformando tudo. A gente publicitar transforma tudo a um nicho de mercado. A gente precisa de representação não, isso de não é aceitação. isso não é um nicho de mercado, porque vai acontecer com toda mulher, que é 50% da população. Pronto. Quer dizer, isso não é um nicho Não é de um mercado. Agora, a gente tem que saber entender. Exato, entender, estudar e talvez conversar, falando mais sobre isso. A sua geração, acho que é a primeira que tá tentando preparar a próxima. Minha mãe tem ela falou comigo exatamente essa sua frase. Cara, minha mãe, ninguém falou comigo sobre esse assunto. Eu nem lembro que existe. E é isso, porque amanhã eu quero estar como você, né, num lugar de destaque na minha profissão, eu quero estar a todo vapor, eu quero estar enérgica, eu quero estar feliz, eu quero, né, ter opiniões impopulares maravilhosas pra dividir. É verdade. Então, gente, minha opinião pela menopausa é horrível, não é legal, aqui é muito chato, tem coisas horrorosas, mas tem jeito. Maravilhosa. Então, vem trazer a notícia da menopausa, não é legal. Gente, eu vou chamar o próximo quadro, Ana, aprovado, segue alterações. É ótimo esse. Esse me lembra aquela nossa história maravilhosa daqui pra cá. Caiu tudo. Caiu tudo. Rasga tudo, joga fora. Daqui pra cá caiu tudo. Que é o seguinte, eu queria saber de você quais foram, ou qual foi, né, o projeto que você liderou, que foi pra rua, mas que você acha, e você já me contou até um dele, talvez você vá trazer, mas que é um que envelheceu mal. É aquele que... Cara, deveria ter feito de outro jeito, hoje em dia não caberia, não faria o menor, né? Qual foi? Me conta. Você falou da campanha do jogar o celular fora. Ah, é mesmo. Né? Não, mas essa foi linda. Então foi ótima, foi aprovada, só com alterações. Não, aprovada com alterações, deixa eu ver. Alguma que envelheceu mal, que você acha que hoje, assim, não caberia jamais, você nunca faria. Teve o cara atropelado, mas essa foi uma grande cagada. Jamais faria. Essa foi uma grande cagada. Pro ar, que eu tenho vergonha de ter o que você tem, olha o que você teria que refazer. não lembra, né? Pisciano não lembra. Será que é porque eu sou pisciana? Só coisa. Quando você fala, eu só me lembro das campanhas que eu tenho mais orgulho de ter feito. Conta então uma que você tem muito orgulho de ter feito, cara, e a gente faz o aprovado, não tem alteração nenhuma. Aprovado sem alteração nenhuma. Isso, que eu sou maravilhosa e a autoestima da mulher 50 a mais também domina. E eu mandei tirar tudo do briefing pra frente, fez de novo, ficou maravilhoso. Exatamente. Como eu falei que daqui pra cá caiu tudo, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Bora. Não, sério, eu não consigo lembrar de nenhuma campanha que eu tenha vergonha. Então, a que você mais se orgulha, mas, por exemplo, teve uma campanha de TIM, né? A TIM, eu acho que na telefonia foi a minha época mais linda de publicidade, foi na telefonia. Teve uma campanha de cobertura da TIM que a gente fez. O diretor de criação era Marcelo Lucato. E era o Mário Cohen no cliente também. E essa campanha de cobertura foi... Olha, gente, isso foi em 2004, 2005, hein? E a campanha não tinha celular. Olha! Porque qual que era a ideia? Era uma campanha de cobertura que falava, o tema da campanha era: com a TIM você nunca está sozinho. Perfeito. Com a ideia de que com o celular você pode estar curtindo a sua solidão, a sua solitude, mas você tem um celular ali. Só que ao invés de colocar o celular... que funciona, né? Onde quer que você esteja. Então fala de cobertura por isso. Maravilhosas. Era do... Como é que chama aquele diretor e fotógrafo? Do Weiner. Nossa, era uma coisa Sim. linda. Tinha muito painel, desses painéis gigantes, né? Das empenas, que chamava, que hoje é meio proibido. Mas eram todas fotos preto e branco, de pessoas muito felizes. Aí tinha uma mulher no carro, com o cabelo ao vento. Tinha um cara na praia, sozinho, com cachorro. Sempre pessoas muito felizes, assim, curtindo a solidão, que eu já achava gênio falar de curtir solidão, né? Num mundo que fala que você tem que estar acompanhado. E no lugar do celular tinha sempre... A TIM tinha 3 ondinhas vermelhas, que era a parte da logo, só tinha 3. Até a campanha era isso, eram fotos maravilhosas. O filme com as 3 ondinhas. Com as 3 ondinhas. Maravilhoso. Com a música, uma música que eu esqueci de quem que essa música fala. Everybody's talking now. É uma música... esqueci o nome de quem que é essa música. Era uma música linda no filme. Imagens de pessoas muito na boa, sozinhas. E no final falava: com a TIM nunca você está sozinho. E é uma campanha que, ao contrário, ela é válida até hoje. A campanha dos namorados também é uma campanha válida até hoje.
né? Muito bom. A gente fez uma campanha, tinha muita coisa legal. O Mário Cunha realmente ele provocava na gente, ele era muito difícil. Eu detesto falar que as pessoas são difíceis, as pessoas falam que eu sou difícil. Mas era difícil nesse sentido, ele te provocava até o fim. A gente fez uma campanha dos pais com o Marcelo D2, na época que o Marcelo D2 era o mais maconheiro e falava que era maconheiro o tempo todo. A gente fez campanha dos pais com o Marcelo D2. A gente fez uma campanha uma vez que era mostrando o surfista. Nem lembro de que era tudo campanha de branding, né? Você vê como é que a publicidade pode ser linda, né? Ela pode criar coisas lindas e duradouras. Que eu amo, que eu queria só coisas... mas você trouxe só coisas maravilhosas. Você me Desculpa, gente. Eu ia pular um quadro, mas eu vou chamar esse quadro porque eu quero, mas você vai ter que ser objetiva, porque senão todo mundo vai me matar aqui, que eu já tô no tempo, tá? É o Pega Ref. Eu quero algumas referências suas. Eu vou selecionar algumas aqui porque eu quero mesmo. Que livro? Me indica um livro que te inspira, que você ama, o livro da sua vida. O livro mais bonito da minha vida é da Ana Maria Gonçalves, é Um Defeito de Cor. É uma bíblia que precisa ser lida por todo mundo. E eu vou te dar 2. Esse tem que ler. Você não leu? Então, para tudo que você tá fazendo e leia. Na hora que o Lourenço dormir, você vai lá ler. É lindo, 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 lindo. Foi tendo numa escola de samba agora esse ano. E é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. É a história de uma mulher que ela encontra, é uma ficção, ela encontra uns manuscritos numa igreja em Itaparica, na Bahia. E ela tinha uma criança desenhando em cima de uns manuscritos muito antigos. Quando ela foi ver, era uma história de uma escrava, de uma mulher escravizada, que escreveu e que supostamente seria a mãe do Castro Alves, supostamente. É uma maravilha. E um outro que eu li também que você precisa ler, que chama O Caderno Proibido, que é de uma italiana chamada Alba Céspedes, que conta a história de uma mulher no pós-guerra, da Segunda Guerra, mas que ele é totalmente atual. E que é um livro, é um tratado feminista escrito através de um romance. Sensacional. Cinema. Filme da sua vida, algum que te inspirou, que você... Inspiração... Pra mim, cinema é difícil buscar um filme, porque pra mim eu esqueço os filmes que eu vi no passado, mas todos. E série também você não é. Não, eu adoro tudo, mas eu vou te falar do filme novo do. Eu só chamo ele de Iogurte, porque eu não sei falar o nome dele, do Yargos, como é que ele chama? Poor Things, o filme novo dele, maravilhoso. Maravilhoso. E agora eu tô vendo, acredite se quiser, eu tô vendo Breaking Bad, que eu não tinha visto. Não acredito que você nunca... Nossa, e tô muito chocada. Agora, por último, podcast, além do meu... gente, tem um podcast, indica um podcast que é o Não Inviabilize, que eu sou completamente fã no Spotify. Maravilhoso. E tem um do Spotify também, da gringa, que chama Wiser Than Me. Vocês têm que ouvir esse podcast. Wiser Than Me? É a Julia Dreyfus. Ela tem uma pesquisa também. Sabe quem é a Julia Dreyfus, aquela atriz? Sei. Ela entrevistou só mulheres mais velhas. Sensacional. Ela entrevistou a Jane Fonda, Isabel Allende, a Angela Davis. É sensacional. Muito bom. Wiser Than Me. Não Ana, eu vou começar a encerrar aqui pra gente fechar. Eu vou abrir o quadro aqui, puxar o quadro Meme Publicitário. E a gente vai analisar alguns pequenos memes seus. A gente na verdade, a gente fez algumas ilustrações, porque eu não consegui achar tudo. Mas a gente tem aqui, ó. Vamos comentar. Isso aqui, ó. Aqui é a loira do banheiro. Com cabelo curto. Você lembra da história da loira do banheiro? O povo lá na Isobá falava que não gostava de mim, na planilha falava que era a loira do banheiro. Eu nunca entendi muito bem. A loira do banheiro é tipo um fantasma. Eu não sei o que a loira do banheiro fazia, mas eu acho que é um pouco sobre essa sensação que você falou, que as pessoas têm um pouco de medo. Mas é minha assombração, né? Pra puxar o pé dela de Não, mas eu não concordo. Tá tudo bem. Eu também não. Aqui foi o PPT que eu fiz, onde a gente coloca o seu feedback. Então daqui pra cá caiu tudo. Então eu montei um PPT e coloquei. Então é o rugido do leão. E aqui uma foto nossa na Isobar. Olha, eu e vocês. Ali é a Thalita? São todas Thalitas. Todas são Thalitas. Não sei mais. Gente, eu adoro essa personagem. Cara, acho que ela é muito humana no fundo do Você lembra dessa história? Uma vez a gente foi numa festa na casa de um cônsul holandês. A gente atendia uma conta holandesa, um cliente holandês. Não lembro quem que era Philips. A Philips. A Philips. E aí, o cônsul da Holanda abriu a casa dele pra receber o presidente da Philips. E chamou a E gente. nós fomos convidadas. Você tava saindo de um outro evento, acho que do Maximídia. E aí você fala assim, vem me buscar no Maximídia. Eu vou de táxi. Por favor, eu falei, por favor. Falou, por favor. Você poderia me buscar. Aí você vem me buscar, daí a gente vai junto. Então eu dentro do táxi, eu com esse vestidinho preto mesmo, era um tubinho preto assim, eu sentadinha, fui buscar. Roupa de V-Consul. Você entrou. Mari, você já assistiu O Diabo Veste Prada?
Eu falei, já. Então é o seguinte, eu vou andando e você vai vindo do meu lado falando, quem é isso? E aí, e tinha que conversar em inglês com todo mundo. Você falou assim, relaxa, é tudo small talk. Em inglês é só small talk. Então eu falei, me mostra quem é o cara da escova de dente. Aquele ali mesmo, é a eu escova fiquei de dente elétrica. Você ficou horas falando com ele. Então você será a eterna Miranda Priestley da publicidade. Ok, minha gente, mas com um pouquinho de coração. Okay. Obrigada, eu gente, amei. muito, Eu ficaria aqui horas e horas conversando. Temos muitas histórias. Queria te ouvir. Você é muito inspiradora. As histórias são maravilhosas. Eu amei. Obrigada por topar essa loucura comigo. Adorei. Beijo. Então esse foi o Fora do Briefing de hoje. E eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários com quem vocês querem que eu converse da próxima vez. Obrigada, beijo. Até a próxima.